Olá, hoje a gente vai gravar o nosso 13º episódio. Hoje é o episódio de novo com os calvos, veio gente sem touca, então tá todo mundo exposto. Eu não vou apresentar o pessoal, é todo mundo de casa. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante do tema. É um tema que nos pediram, na verdade, para abordar. Já trouxe até o meu caderninho, porque eu acho que vai ser uma aula que os guris manjam muito, que é a nutrição esportiva. E todos os episódios a gente tem tentado deixar um pouco mais amplo, né, com uma linguagem um pouco mais aberta para um público mais leigo. Mas conversamos, né, que seria importante também trazer um pouco mais de uma abordagem técnica, até para explicar para a galera que está assistindo, quer entender um pouco melhor como que funciona a prescrição dietética voltada para a nutrição esportiva. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Principalmente essa prescrição dietética voltada para os dois cenários, para os dois objetivos principais que a gente vê no consultório, que é a hipertrofia, né, e a definição muscular, a perda de gordura, como vocês quiserem denominar. Então, guris, eu quero começar perguntando para vocês qual é o ponto de partida para a gente começar um direcionamento de cálculo dietético para um paciente que almeja uma mudança de composição corporal. Acho que, só para eu fazer um parênteses, tá? Qual é a diferença de mudança de composição corporal e apenas perda de peso? É o treino, né? O emagrecimento. É o quanto o paciente está realmente treinando de verdade e, obviamente, seguindo o planejamento dietético. Porque pensar em estratégias de booking ou de cutting, que é o que a gente vai falar, sem esse treino direcionado, a gente já começa por aí, né, a mudar todo o nosso direcionamento e a nossa conversa. Então, considerando que estamos conversando com um público que está disposto a mudar a alimentação em busca dessa composição corporal e que tem um treino bem direcionado e um treino bem feito, e depois a gente até pode falar sobre o que seria, né, um treino bem direcionado e um treino bem feito, qual é o ponto de partida para a gente começar a direcionar esse cálculo dietético e direcionar o paciente para esse objetivo dele. Porque, às vezes, se vem com uma ideia de objetivo central, mas que, no primeiro momento, não é o que a gente consegue fazer, né, com aquele paciente, com aquele cliente. Então, quem se prontifica? Traduz para nós. Confio em vocês. Traduz aí, eu não entendi qual é a pergunta inicial. A parte do cálculo? Corta aí rapidinho. É a parte do cálculo primeiro? Corta! É a parte do cálculo primeiro? Pô, ela fez toda uma introdução bonita. Eu me perdi que era pra falar mesmo. prestando atenção. Eu tava aqui, ó. Tava batendo Não, eu quero aqui. que a gente comece falando, tá? Qual é o ponto de partida quando chega um cliente que te fala, por exemplo, que tem um objetivo de hipertrofia ou de definição? Qual é o ponto de partida para te decidir qual vai ser o direcionamento dietético dele? De cálculo, naquele momento. Vocês usam fórmulas? É? Tu usa fórmula? Dependendo, eu uso. Então tu começa falando. Em alguns casos eu uso. Eu não uso mais. Mas eu acho que, só para introduzir ali a pergunta da Dessa, tudo no nosso contexto, eu acho importante, e o paciente chegou, ele quer uma mudança de composição corporal. Vamos dizer que esse paciente ele chegue para mim e ele queira secar, ele quer secar mais. Mas tu vê que o paciente ele já é um paciente magro e ele não tem muita massa muscular. Perfeito. Aí tu vai dizer para ele, tá, cara, se eu te secar, é um cara que já não tem muita gordura, tem uma chance de perder mais massa muscular e tudo, e tu não vai ficar como tu quer. Vai faltar aquele tônus muscular. A galera acha que às vezes emagrecendo mais, perdendo mais peso, vai ficar definido. Se o cara não tem muita musculatura Vai embaixo, definir o quê? não fica bonito. Entendeu? A verdade é essa, não é o físico que eles buscam lá quando estão com a gente. Então a primeira coisa é ele entender, que eu sempre tento explicar, que quanto mais massa muscular tu tiver, mais massa, na hora que tu for definir, aí sim o corpo vai ficar bonito. Além de ajudar na definição por vários fatores, como sensibilidade à insulina, tu fica com um corpo mais bonito, tá? E o que ele tem que entender disso aí de massa muscular? Que o início de tudo, da massa muscular, da hipertrofia, do anabolismo, que aí no caso seria uma dieta de bulking, que a gente vai explicar agora, é o treinamento físico. Por quê? O anabolismo nada mais é do que uma adaptação do teu corpo a um estímulo externo. Como assim uma adaptação do teu corpo a um estímulo externo? Tu foi lá com um treinamento resistido, como uma musculação, por exemplo, que seria o método mais eficaz para isso, e tu bateu no teu corpo. Tu fez uma agressão a ele, tá? A ideia é que o teu corpo interprete que, cara, eu preciso ficar mais forte
para resistir mais a essa agressão. Se ele me agredir de novo semana que vem, como é que eu vou ficar? A ideia é essa. E aí vem o conceito que a gente chama de supercompensação. Ou seja, o treino é o que vai dar o estímulo necessário para o teu corpo interpretar e supercompensar, ficar mais forte do que ele estava antes daquele estímulo. E ele tem que entender isso, tem que entender que o treino tem que ser bom. O paciente, vamos começar falando de bulking, tá? Combinou? O paciente, quando chega para a gente querendo massa muscular ou querendo definir um paciente que já é magro e não tem muita massa muscular, a gente tem que explicar para ele isso, cara. Por melhor nutricionista que eu, que a Dessa, que o Olavo e que o Duarte nós sejamos, eu preciso que o teu treino seja bom. É qualquer treino que vai gerar esse estímulo de hipertrofia? Não. Num paciente sedentário, paciente que nunca fez nada, talvez sim, vai fazer apoio em casa e barra fixa e vai ter um estímulo. Mas o corpo vai adaptar aquilo. Homeostase, a gente chama. A gente tem que tentar quebrar a linha da homeostase. E aí, cabe, obviamente, a um personal, a um profissional de educação física, manipular as variáveis do treinamento físico. A gente sabe, hoje em dia, claro, a gente tem que entender de tudo um pouquinho, e a gente sabe, por exemplo, volume de treino, intensidade de treino, são variáveis importantíssimas a serem manipuladas, e a gente conseguir periodizar isso. E o nosso papel como nutricionista é estar em contato direto com o personal, com quem estiver cuidando do treino, quem monte o treino, para dizer, em qual fase nós estamos? Onde é que a gente quer chegar? Por quê? Aí o nosso papel é ofertar mais nutriente, alguma coisa de suplementação, como tu falou, daqui a pouco a gente vai conversar sobre suplementação, tem muita coisa que pode ajudar bastante, efeito ergogênico e tal, e ele tem que ter esse anabolismo. Se a gente quiser depois fazer um cutting bom, eu digo, o segredo do cutting bom é o bulking, ou seja, a construção muscular ser bem feita. O que tu me diz? Cara, perfeito, exatamente isso. É importante a gente sempre ressaltar e deixar claro, né, que para o nosso corpo não é interessante ter uma boa quantidade de massa muscular. Então, como que a gente faz para preservar essa massa muscular? A gente precisa fazer o corpo entender que ele precisa manter aquela massa muscular para ele conseguir, porque ele pode precisar dela novamente amanhã. Por isso que realmente o treino anda junto da dieta quando a gente pensa em ganho de massa muscular. Uma coisa que a gente observa bastante no consultório, ali, quando o paciente chega até nós, que é a percepção de treino. São coisas completamente diferentes da percepção de treino com a realidade. Às vezes acontece do paciente chegar ali, querer ganhar massa muscular, querer hipertrofiar, querer começar um bulking, e aí tu vai pedir para a pessoa fazer um agachamento, ela não tem consciência corporal. Para fazer um agachamento, não tem o supino, ela não consegue fazer direito por N motivos, ou ela não consegue gerar um treino de 40 minutos ali, não que seja um treino, é questão de tempo, mas ela chega a 40 minutos, ela está indo embora, ela não está afim de treinar mais. Vai perguntar pro instrutor, ela acha que tá treinando muito bem, mas na realidade não é tão bem assim. E aí, como tu falou, se tu não tiver em contato com o personal, com o instrutor ali que estiver manipulando as variáveis do treino dela, é muito difícil tu começar a fazer um bulking, porque não adianta nada tu colocar comida, tu aumentar a quantidade de nutrientes se a pessoa não gera o estímulo para isso. Que às vezes pode ser um tiro no pé total. Exato. Colocar muita comida para uma pessoa que não gera um estímulo suficiente. A pessoa vai acabar só engordando. Exato. Alguns pontos eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração quando é uma fase de bulking, a gente vai montar uma dieta para algum paciente, é o seguinte, o superávit calórico que se a gente faz uma conta ali de gasto energético total, bota fator de atividade física, bota tudo bonitinho ali, vamos dizer que chegou a 2.000 calorias. Quando o paciente é um cara que ele já é treinado, esse superávit ele é menor do que um paciente que não é treinado, que treinou muito pouco. Por quê? Tem uma coisa chamada potencial genético. O que é o potencial genético? É o quanto que esse cara, falando de, obviamente, pacientes naturais, não hormonizados, por enquanto, a gente pode falar de hormonizados depois. O quanto que esse cara, qual é a tendência que ele ganhe por anos de treino? Cara, um paciente que não é treinado, no primeiro ano de treino, ele ganha de 4 a 6 quilos. Tem 2 modelos que são legais. Um é do Alan Aragon, e o outro é do Lyle McDonald. São 2 modelos de potencial genético que são bem legais, que dizem quanto é que o cara vai ganhar mais ou menos. Resumo, ele começa ganhando de 4 a 6 quilos, 4 a 8 quilos por ano. No final, depois de 3 anos de treinamento, ele vai ganhar 2 quilos por ano. Depois, ele vai ganhar 1 quilo por ano de massa muscular, no caso. Então, um paciente que ele já é treinado, esse superávit calórico, vamos dizer que seja 2.000 o GET dele, a gente vai botar no máximo 500 calorias a mais para esse superávit aí que o Olavo estava falando. Se o treino for bom, a tendência é que isso vire massa muscular. Posso só te interromper um ponto? Deve. Tu ganhar essa quantidade de peso em questão de massa magra, só que treinando bem, fazendo dieta, descansando, fazendo tudo o que deveria ser feito. Exato. Então não é simplesmente vou ganhar 4 quilos treinando mal feito, ali, fazendo dieta de segunda a sexta e nunca mais. E com constância. Eu acho que essa é a frustração. Porque a gente pega paciente hiper focado no início, super motivado.
a gente faz o cálculo certinho, conversa com o treinador, tá tudo certo. Aí fica lá, 30 dias treinando bem, daqui a pouco 2 semanas falha. Aí volta uma semana treinando bem, mais 2 semanas falha. E isso já é o suficiente para atrapalhar todo o nosso processo. Exatamente. Por quê? Porque o treino ele tem que gerar essas adaptações e a gente tem que evoluir em cima dessas adaptações. Quando tu para por algum motivo, ou tu falha por algum motivo por um tempo maior, assim, tu dá uns passos para trás. E aí tu tem que voltar para aquilo tudo. Então esse é um ponto que a gente tem que analisar. Outro ponto. E aí, não, cara, mas eu quero. 2.500 calorias, o cara vai subir muito pouco ali. Eu quero dar 3.500 para ele. Por que isso pode ser um tiro no pé? Quanto mais hipercalórica é uma dieta e quanto mais rápido for esse ganho dele, a tendência é que ele ganhe mais gordura. Principalmente gordura visceral. Se for homem, então, a tendência de gordura visceral é muito grande, tá? E qual é o problema? A gordura visceral, aí vamos ser mais específico um pouco. O adipócito, que fica ali bem nessa parte visceral, ele tem uma característica fundamental, que é de liberar citocinas pró-inflamatórias. Mais precisamente, TNF-alfa e interleucina 6. Ele expressa em grande quantidade essas interleucinas. E daí? O que isso tem a ver com anabolismo? Tem a ver o seguinte, a insulina é um hormônio responsável por transportar nutrientes para os tecidos do nosso corpo. Ela transporta a glicose para o músculo. A partir do momento que a insulina não consegue transportar a glicose para o músculo, começa a sobrar no sangue, e isso aí gera o quadro que a gente chama de resistência à insulina, diabetes. Tá? Só que a insulina não transporta só glicose para o músculo, ela transporta também aminoácidos, que são formadores de tecido. Então, quando a gente tem uma resistência à insulina, a resistência não é somente a glicose entrar no músculo, é uma resistência também ao aminoácido entrar no músculo. Então, isso vai travando a hipertrofia. Quanto maior o grau de resistência à insulina, mais fica difícil de hipertrofiar e mais gordura tu ganha. Outra coisa, às vezes a gente pode errar a mão no cálculo, mas muitas vezes o paciente erra o cálculo. Acho que isso é importante. A gente prescreve um volume calórico total ao dia, considerando todo esse processo que tu está explicando, só que se a pessoa tem o segmento daquele consumo calórico e além disso, né, aí entram os extras, bebida alcoólica, gera todo esse processo inflamatório sem que a gente tenha errado no cálculo ou tido controle disso. Perfeito. E a culpa é nossa. Algumas coisas a gente consegue até dar uma... eu sei que final de semana ele vai errar um pouquinho. Dá uma segurada. Porque não são todos os pacientes que vão ter, na verdade, cara, vamos ser sinceros aqui, talvez 5% dos nossos pacientes tenham uma disciplina, jogando alto, tenham uma disciplina para ter quase uma rotina de atleta, entendeu? Isso é muito difícil. É muito bom de trabalhar. Quando a gente pega a gente assim, eu pelo menos, eu gosto muito de trabalhar, porque, cara, eu sei que o que eu prescrever, esse cara vai fazer. Então tem 2 pontos, falou bem ali. A gente pode até errar e superestimar as calorias e botar mais. E aí vem as fórmulas até que a gente estava conversando ali antes. Paciente muito musculoso. Eu gosto de usar Tinsley, por exemplo, que é uma fórmula legal para paciente muito musculoso. Pacientes normais, a maioria a gente acaba usando Harris. É uma coisa mais comum. Só te interrompendo rapidinho. Inclusive a de Tinsley eu uso geralmente em pacientes que usam hormônios, porque ela superestima um pouquinho o gasto energético. Perfeito. Então fica até a dica pro pessoal, né? Se comparar a de Harris Benedict com a de Tinsley costuma dar 300, 400 calorias a mais. Exatamente. Então tem esse ponto aí. Então às vezes a gente pode superestimar as calorias, dependendo da fórmula que a gente use. E muito que pode acontecer, que eu acho que foi o Olavinho que falou ali no início, é do paciente falar que treina. Tu treina, ele vai falar, treino. Tu olha na bolinha do olho dele, tu vê que não tem ódio. Se não tem ódio, esse cara, dificilmente o paciente treina de verdade. Entendeu? Ele acha que treina muito bem, ele falou de percepção subjetiva de esforço, ali que a gente usa para analisar o quanto o cara está treinando ou não. Esse cara ele não está treinando de verdade, entendeu? Ele já está há 6 meses na academia, já entrou, já passou aquele entusiasmo que tu falou ali no início e tal, e ele já está indo mais para conversar com o personal, para dar uma volta, entendeu? Do que treinar mesmo. E aí a gente acaba errando por isso, porque a gente acha que ele está treinando mesmo, a gente dá X calorias a mais para isso, para gerar o estímulo superávit e virar a massa muscular, e não vira porque esse cara não está treinando mesmo. A culpa não é do personal, a culpa não é tua. Ele está se poupando. Só que aí a gente vai lá, às vezes troca dieta, né? Quebra a cabeça para entender o que está acontecendo, aí às vezes ou o treino está insuficiente ou o sono, como tu disse, né, tá todo desregulado, e isso também é essencial para a recuperação e para que ele também consiga se dedicar no treino, né, esse descanso. E aí não é o cálculo nem a execução, né, da dieta muitas vezes que está bagunçada, mas é o treinamento que está precário, e para essa fase é essencial, né, que a gente tenha essa fase, muito em equilíbrio. Foi o Olavinho falando nisso, é uma orquestra, né, dessa.
Cara, é 1 milhão de coisas que a gente tem que ajustar, Não é pra para qualquer dar um, certo. né? É o ambiente hormonal, é o descanso, é o treino que tem que ser bom, é o nosso fracionamento proteico, que os guris podem falar. É interessante fracionar mais proteína nessa fase, mais refeições finadas? É interessante, a gente tem um número específico na literatura. Entendeu? Resumindo, é uma orquestra absurda que a gente tem que organizar para o paciente conseguir ganhar, às vezes, 1 quilo de massa muscular. Quando os pacientes falam, mas eu não ganhei nada de massa muscular, né? Às vezes a gente fica, tá, mas só um pouquinho, vamos lá, vamos organizar. Será que tu realmente te dedicou o suficiente para ter esse ganho? Porque eu sempre digo isso no consultório, a perda de peso por perda de gordura, fisiologicamente, ela é mais fácil. Ela é muito mais difícil num ponto de vista comportamental, mas fisiologicamente ela é mais fácil. Agora, essa construção de massa muscular, ela exige muito mais da gente. Disciplina, paciência, tempo. Então, ela vai te exigir muito mais tempo e mudança de comportamento de verdade, diferente da fisiologia do emagrecimento, né? Que tu vê o resultado mais rápido. Exatamente. Eu considero, inclusive, o paciente mais difícil porque requer muito do rendimento dele no treino, né? Então, quando a gente pensa em emagrecimento, para fazer a manutenção da massa muscular, o treino não precisa ser tão intenso assim quanto a pessoa que quer ganhar massa muscular. E a gente entra naquele ponto que o Rodrigo falou. Cara, se a gente está dando calorias a mais para essa pessoa e ela não está ali gerando a síntese proteica muscular, que só acontece através do treinamento, o que acontece? Resistência à insulina e, consequentemente, ela aumenta o percentual de gordura dela. Até um outro ponto que tu falou sobre o sono ali. Teve um estudo, até eu publiquei esses dias no meu perfil, que ele avaliou a síntese proteica na noite de pessoas que dormiram bem, mas não treinaram, e pessoas que treinaram e tiveram uma restrição de sono. A síntese proteica de ambos, das pessoas que treinaram, tiveram uma restrição de sono, e as pessoas que não treinaram e tiveram uma noite de sono boa, foram muito parecidas. Ou seja, tu dormir e não treinar tem uma síntese proteica parecida que tu vai lá treinar e restringir teu sono. Então, às vezes, acontece bastante de pessoas subestimando demais a qualidade do sono, achando que é só treinar, só fazer dieta, e o sono lá dormindo 4 horas por dia, achando que é maravilhoso. Eu acho que vai ter um resultado igual de pessoas que conseguem dormir bem, né? Fora o que afeta na dieta, né? Que aí é outro papo. E pessoas que vão dormir muito tarde, ou têm trabalho noturno, né? Ou precisam, sei lá, entregar projetos, estão numa rotina de sono muito ruim. Eu sempre digo, olha, talvez não seja o momento para tu te preocupar com esse objetivo estético agora. Porque a gente não vai conseguir te entregar isso, porque eu preciso de todos os teus pilares bem organizados. E se esse não vai estar organizado, tu vai tentar dar o melhor no teu treino, mas tu não vai conseguir, tu não vai ter ânimo fisiologicamente, tu não vai estar pronto para isso, tu não vai conseguir provavelmente organizar a tua alimentação suficiente, nem ter teu tempo de descanso. Então, às vezes, a gente tem que saber também o momento de poder priorizar aquilo com aquele paciente, né? Não, e é legal tocar no ponto de sono, que a gente pode entrar também no assunto de crononutrição, né? Então, por exemplo, em pacientes que estão com superávit calórico, muita gente, é comum, pelo menos na prática, assim, as pessoas deixarem muitas calorias para comer de noite, muito carboidrato à noite, e a gente sabe hoje em dia, com os estudos, que metabolicamente a ação da insulina ali é prejudicada à noite, por causa da ação da melatonina, etc. Então, no meu caso, assim, quando eu pego pessoas que tenham um bom aporte de carboidratos na dieta, eu evito colocar muito carboidrato na janta, por exemplo, e tento priorizar colocar um pouco mais cedo, assim, de manhã, de tarde, no almoço. Até um outro fator, às vezes a gente acaba aumentando bastante a quantidade de comida, né? Que a gente tenta colocar essas calorias mais limpas possíveis. E aí, às vezes, a gente acaba colocando muita comida na parte da noite e atrapalhando o sono, porque a pessoa passa, enfim, trabalhando, vai treinar de noite, aí ela vai fazer aquela janta e acaba indo dormir 1 hora depois. E essa grande quantidade de comida, às vezes, pode ir atrapalhando o sono. Então, eu prefiro muito mais puxar essa quantidade de comida ali ao longo do dia, priorizar o sono dessa pessoa e ela conseguir dormir bem ali, acordando no outro dia, até com um pouco de fome, fazendo com que ela consiga comer ali na parte da manhã, que a gente precisa que ela fazer que ela coma, né? Essa distribuição de calorias, às vezes, para alguns pacientes é bem difícil, né? Tu conseguir distribuir um volume alimentar para mulheres 2.000, 2.500 calorias, às vezes já é complicado pelo volume, né? Homem, que tu vai montar um planejamento com mais de 3.000, como que vocês fazem para otimizar esse aporte calórico que vocês prescrevem, né, em refeições? Claro que depende muito da rotina do paciente, né? Quantas refeições ele vai conseguir fazer, quais vão ser as refeições que ele vai conseguir colocar mais volume, mas como que vocês conseguem fazer para otimizar esse consumo calórico, né, em menos volume e muitas vezes o maior direcionamento de carboidrato, que vai dar um maior volume e ainda assim vai dificultar, né, mais ainda esse planejamento? Tem alguns macetes que eu uso. Tem paciente meu, aí hormonizado,
que acaba usando, às vezes, 5.000, 5.500 calorias. E, cara, bater 5.000, 5.500 calorias de comida limpa, mais clean, é muito difícil, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de usar, por exemplo, é arroz, tá? Vamos lá, 100 gramas de arroz tem em média 120 calorias, por aí, né? Se não me engano. Cara, 100 gramas de farinha de arroz, vai me jogar para 300, ela vai 340, 330. Então, tu consegue, às vezes, com algumas farinhas, tu consegue fazer isso. Outra coisa é a maneira que tu prepara o alimento. Por exemplo, se eu for comer batata inglesa cozida, tá? Que é uma coisa bem pouco calórica, então é difícil de eu conseguir muita caloria, porque o volume vai ficar absurdo. 100 gramas de batata inglesa cozida tem 52 calorias, vai ser difícil. Mas se eu pegar essa batata inglesa e fizer ela assada, ela vai perder bastante líquido e vai ficar mais concentrado. Então, é uma chance boa de usar. Frutas, bom usar fruta. Se essa fruta for seca, misturar um pouco de fruta in natura com um pouco de fruta seca. 100 gramas de banana, mais vezes, jogar para 80 gramas de carboidrato, se for seca, bananada, que eles chamam. Uma banana normal tem entre 25 e 30, dependendo da banana. Então, fazer essa mescla é interessante. Tu consegue subir bastante caloria da galera sem sujar, entendeu? Porque, às vezes, o que é bom para subir caloria? Gordura. Em dieta de alguém que eu quero aumento de performance, para aumentar anabolismo, para treinar mais e tal, gordura eu acabo não subindo muito. Eu prefiro subir com carboidrato. Então, essas estratégias eu uso para subir o carboidrato. Perfeito. Eu ia falar exatamente isso. Que não basta somente subir as calorias, né, em dieta de superávit. Assim. Eu tento deixar a caloria... Vamos trabalhar com números também para facilitar para o pessoal. Isso. Geralmente na faixa de 0,8 gramas por quilo. Claro, quando a gente pensa em uma pessoa que está ganhando massa muscular, a gente já considera que seja uma pessoa que não tem um alto percentual de gordura. Então, quando a gente fala aqui de números por grama de quilo, a gente está considerando uma pessoa eutrófica, que tem pouca gordura, né? Exatamente isso. Tem que tomar muito cuidado com a quantidade de gordura que some. E eu costumo intercalar refeições sólidas com líquidas. Então, por exemplo, para bater banana com whey, tomar com um pouco de aveia. Inclusive, em refeições principais, que tenha consumo de vegetais, de gordura, etc., nessas refeições, eu costumo colocar, por exemplo, suco de uva, suco de laranja natural, que são alimentos que têm uma boa densidade ali nutricional, né? Claro, ele sozinho pode dar ali um pico glicêmico, etc., mas junto da refeição, essa glicemia não acaba subindo tanto, então facilita bastante. Então a gente pega aí um copo de suco de uva com 250 ml, dá quantas calorias? Eu sei que um suco de uva de 300 ml dá quase... 200 calorias, 200 e poucas calorias. Um suco de 300 ml é quase 200 gramas de arroz. Exatamente. 180 gramas então, de arroz, para esse tipo de paciente, assim, eu também pego uns casos que, cara, chega lá, 5.000 calorias. Então, depois a gente pode entrar um pouquinho na parte de suplementação, na parte de enzima digestiva, etc. Mas eu costumo fazer isso. Eu intercalo refeições sólidas com líquidas e também insiro ali com suco natural no almoço, no jantar. Uma coisa bem legal de falar também é o tipo de gordura adicionada nessa dieta, né? Que às vezes acaba adicionando muita proteína, que proteína é uma coisa que vai te gerar muita saciedade e às vezes não é tão bom assim se tu tem que comer bastante, então às vezes a proteína é bom baixar. E também o alto consumo de gordura saturada. Uma coisa que eu vejo bastante na prática clínica, aumentando muita proteína, principalmente colocando carne vermelha ali, ou às vezes acaba colocando muito óleo. Já vi pessoas colocando óleo na comida para aumentar as calorias pensando nisso. Então, às vezes é melhor dar um pé para trás, dar uma olhada ali, ver se não está passando de 10% das calorias a consumo de gordura saturada e adicionar gorduras boas. Obviamente, se a pessoa tiver uma boa aceitabilidade daquilo ali, através de azeite, por exemplo. Às vezes pasta de amendoim, se a pessoa não sentir tanto desconforto. Às vezes pode ser interessante aumentar as calorias, obviamente, se ela sentir bem, Isso né? que tu falou é bem legal, porque outro erro bem comum que eu vejo na prática é as pessoas subindo muito a proteína na dieta de hipertrofia, né? Achando que consumir lá 3 gramas de proteína por quilo vai trazer maiores resultados. O que vai prejudicar ainda mais o processo. Só que a proteína, exatamente, causa muito saciedade, na verdade, também. Então a pessoa vai ficar saciada por muito mais tempo. Talvez seja interessante reduzir um pouco essa proteína e aumentar um pouco a ingestão de carboidratos. Aí a galera pensa assim, mas esse excesso de proteína vai gerar energia e eu vou usar ela no treino igual. Mas quando a gente compara a proteína com a glicose, ela é uma energia pior, entre aspas, do que a glicose para gerar energia. Então, a gente está gastando mais dinheiro, né? Porque a proteína é um macronutriente caro da dieta e está tendo ali saciedade por muito mais tempo. Uma sugestão que dá para fazer, eu vejo bastante pessoas, isso é bem comum da gente não estar acostumado a fazer isso, que é lanches com proteína. A gente tentar diminuir um pouco a proteína ali do jantar e do almoço, onde a pessoa, obviamente, normalmente ela costuma comer bastante proteína, e distribuir nos lanches, fazendo até com que ela consiga, uma coisa que eu vejo bem erro comum, é aumentar muito a quantidade de comida e diminuir a quantidade de vegetais.
E aí tu faz um almoço com muita comida ali, a janta com muita comida, coloca bastante proteína e tu deixa de nutrir teu intestino, literalmente. Então, às vezes é melhor ali tu sentir que a pessoa, vamos aumentar a quantidade de comida, vamos aumentar a quantidade de calorias. Mas ela não está comendo tanta salada assim, ela não está comendo tantos vegetais, ela está diminuindo, relaxando na fruta. Então é melhor tu diminuir ali teu almoço, tua janta, onde é o horário onde as pessoas acabam consumindo mais vegetais, passando para os lanches através de refeições líquidas, através de farinha, como tu falou, como o Rodrigo falou, para obrigar essa pessoa a comer salada. Porque senão vai comer 4.000 calorias, a pessoa que não está muito afim de comer, ela não vai comer salada, não vai comer nenhum vegetal. Porque não faz sentido, vai deixar saciado. Mas é difícil mesmo, né? Convenhamos que numa dieta de hipertrofia, pega um cara hormonizado, por exemplo, aí comendo 5.000, 6.000 calorias. Cara, isso é difícil muito consumir complicado. 500 gramas de vegetais junto ali das refeições, né? Muito difícil, muito difícil. A conta que a gente usa, né, de recomendação é sim. 14 gramas de fibra para cada 1.000 imagina. calorias. Imagina. O cara com 5.000 calorias tem que botar 70 gramas de fibra na dieta dele. E fibra a gente sabe, alimentos que têm fibra normalmente não tem nada de caloria e são Tem muito volumosos. volume. Eu ia falar, a gente tenta amenizar um pouco isso, aumentando bastante o consumo de frutas, por exemplo, né? Elas Sim. in natura ali. E eu acho que é interessante também passar para o pessoal que tem alimentos que nessa fase não valem muito a pena ser consumidos, né? Pela baixa densidade calórica, por exemplo, morango, né? Se a gente vai passar uma fruta, é melhor passar frutas que são mais calóricas, que vão otimizar esse consumo calórico e já facilita também o cálculo. Aipim é um alimento que tem bastante caloria e carboidrato, então vale muito mais a pena do que a abóbora, por exemplo, neste processo, porque senão tu acaba consumindo alimentos assim que vão te trazer saciedade, mas não vão estar te ajudando no consumo calórico que é aumentado, que é o foco, né, naquele momento. E até uma carta na manga boa, né? Normalmente quando a gente faz um bulking em alguém, para ganhar massa muscular, a gente pensa sempre em fazer ele bem feito para o cutting, a pessoa ficar seca e com volume, né? O que é interessante? A gente joga, por exemplo, 200 gramas de aipim na dieta de alguém, tá? Isso aí vai dar aproximadamente 60 gramas de carboidrato. 200 gramas de aipim, aproximadamente 60 gramas de carboidrato. Quando a gente vai fazer a transição para o cutting, se a gente botar 300 gramas de batata, a pessoa vai estar comendo um volume maior, tá? Com 40 gramas de carboidrato. Tu entende? Então, tu consegue Perfeito. enganar a pessoa assim. Ela nem vai perceber que ela está em cutting, porque tu vai só mudando. Isso aí é legal de O alimento usar. Eu gosto de usar isso com a galera também. Eu acho isso importante, porque às vezes o pessoal erra na mão dos alimentos, entendeu? E aí Total. por isso que fica com empachamento, né? Fica com desconforto, mas porque está escolhendo o alimento errado, assim como na fase de emagrecimento, né? Também quer comer alimentos que são hipercalóricos, o volume vai ser muito pequenininho, mas se tu trocar por esses alimentos com menor densidade calórica, tu vai ficar muito mais saciado. Total. Perfeito. E é importante a gente pontuar, né, que a gente está falando de dietas aí em casos mais extremos, que as pessoas comem 5, 6 mil calorias. Porque outro erro muito comum de quem começa a fazer um superávit calórico é já de cara tentar subir muitas calorias, né? Achando que quanto mais comer, mais resultado vai ter. Mas a gente está falando aqui de casos mais extremos aí, numa curva em U lá pro ladinho da curva. E antigamente o que acontecia muito era esse booking sujo, né? Uhum. Que a galera comia caloria lá em cima, tipo assim, vou comer, treinar, e aí depois a gente resolve o processo. E agora isso mudou bastante também, né? É o que o Rodrigo falou, né? A gente tenta fazer um off que a gente é mais limpo possível para a pessoa não sofrer tanto no cut. Então, se a pessoa ganha muita gordura no processo de ganho de massa muscular junto, para tirar essa gordura depois é um caminho muito mais sofrido. Por isso que até mesmo os atletas hoje em dia não costumam mais fazer esse tipo de procedimento. Isso que eles têm uso de ergogênico, de termogênico depois na parte final. Mesmo assim, o caminho é muito mais difícil depois para tirar. E em relação à suplementação, que vocês acham importante nesse processo, quais são as que normalmente vocês prescrevem, não falando de pacientes hormonizados, tá? Pacientes sem esses recursos dentro do consultório? Pode falar. Pensando então em bulking, né? A gente está pensando em bulking. Creatina é um suplemento que a gente tem um melhor nível de evidência possível, tá? Lembrando a galera que a creatina, principalmente, ela vai agir potencializando a tua recuperação, a tua força no treino. Basicamente seria isso, tá? É de praxe, né? É de Todas as praxe, fases, né? exatamente. E tá surgindo muito estudo com creatina, né? Para cognição, para a galera mais velha, tudo mais tem. Mas para isso a gente sabe que a creatina ela vai aumentar os depósitos de creatina fosfatase no músculo e naquela função de ATP do treino, quando tu cede um fosfato, adenosina trifosfato, quando ela cede um fosfato, ela vira ADP. Se tu tiver um estoque de creatina
creatina fosfatase no músculo é muito mais interessante, a recuperação é mais rápida. Fora puxar água para dentro do músculo, que ajuda na recuperação e tudo mais. Eu gosto muito, tá? Em algumas fases, e aí vem aquela coisa que a gente falou ali de contato com o personal, usar beta-alanina. A beta-alanina ela é um tamponante, ou seja, o que ela faz? Ela se liga no nosso corpo na histidina. Tá? União de beta-alanina com histidina forma a carnosina. E daí? E daí que a carnosina é um tamponante, ou seja, ela regula a acidez intramuscular. Então, o tempo de fadiga é mais prolongado. Então, se tu ia fadigar com 15 repetições, a tendência, de uma maneira bem leiga, é que tu vai fadigar com 16, 17, 18. Ele te aumenta um pouco. A grande diferença de beta-alanina e creatina, os dois são crônicos, ou seja, a gente tem que tomar sempre. Não interessa o horário, a gente tem que tomar sempre. Tá? A grande diferença, digamos de uma maneira bem simplista, que a creatina seria mais para explosão, aquela via ATP-CP, que é uma via curta de até 10 segundos, 12 segundos, segundo alguns. E a beta-alanina é para, por exemplo, o cara que treina musculação e ele usa muito biset, triset. Um cara que faz crossfit, ele fica 2, 3 minutos durante uma série, a beta-alanina é bem interessante. Ambos têm que ser tomados de maneira crônica por um bom tempo para saturar. Tá? Pensando ainda em anabolismo, a gente pode pensar na suplementação de citrulina nos vasodilatadores. O que mais tem evidência de eficácia é a citrulina. Ela é cara, ela é um vasodilatador, ela é cara, mas tem uma evidência boa. Ou os nitratos, que a gente encontra facilmente na beterraba. O grande problema é o cálculo, né? Para a gente conseguir a quantidade certa, que é mais ou menos 4 miligramas de nitrato por quilo, ou seja, um cara de 80 quilos tem que botar 320 gramas de nitrato. Cada 100 gramas de beterraba tem entre 100 e 150 miligramas de nitrato. Tá? Para conseguir isso daí, então, o cara tem que comer 350 gramas de beterraba 1h30 antes do treino, por exemplo. É bastante coisa, sabe? A galera enjoa, não é muito agradável o suco de beterraba. Mas isso aí, tem uma evidência boa também para aumento de performance. Então, eu estava falando de 2 crônicos, beta-alanina e creatina. Agora, agudos. Citrulina, 45 minutos a 1 hora antes do treino, dá para usar, só que a dose é bem alta. É uma dose de 6 a 10 gramas, aí dá uma variada grande. O nitrato também, 4 miligramas quilo, só que 1h30 antes do treino. A nossa cafeína, né? Que a gente não pode esquecer nunca da nossa cafeína. Clássico. Que é clássico, tá? Que também ali bota 45 minutos a 1 hora antes do treino. O que tu costuma usar mais, Duarte? Eu ia falar exatamente isso. Eu uso tudo que tu usa, tá? Que eu não costumo prescrever muito suplemento. O pessoal pergunta muito da arginina, só para complementar rapidinho. A gente usa a citrulina para aumentar os estoques de arginina no corpo, porque ela é mais eficaz que a arginina para isso. Então, a arginina, quando a gente ingere de forma oral, cerca de 80 dela é perdida durante a metabolização, enquanto a citrulina ela é quase toda convertida nos rins, tá? Porque é certo que eu vou perguntar isso depois, né? Porque não usa arginina em vez da citrulina. Tem que falar da arginase, é uma enziminha que vai comendo a arginina, então não adianta. O pessoal pergunta, né? Porque tá prescrevendo citrulina em vez da arginina para aumentar o nível de arginina. É por isso. Só uma coisa legal de falar, que é o efeito da coceira da beta-alanina, dá para ser resolvido, não precisa sentir a coceira. Tu só fraciona ali o consumo de beta-alanina ao longo do dia, já consegue diminuir essa coceira. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo de usar a beta-alanina, porque vai dar o efeito da coceira. Como se o efeito da coceira não vai te deixar o Hulk lá, não vai acontecer nada. Não, mas é curioso, porque tem pessoas que gostam desse efeito de tomar lapedreira, porque justamente dá um placebo ali, né? E placebo é efeito igual, né? Dá uma diferença ali. De qualquer forma, ajuda. E concordo com tudo que tu falou, só a cafeína que eu fico um pouco receoso assim, de passar de forma crônica. Então eu peço para as pessoas usarem dias mais pontuais, que elas ficam mais cansadas, etc. E eu costumo pedir para não usar, por exemplo, a pessoa chega do trabalho às 7 horas da noite, cansada, e vai tomar um pré-treino ou cafeína. Aí, nesses casos, eu não indico, porque isso acaba prejudicando a qualidade do sono, inevitavelmente, né? Então a pessoa acaba dormindo mal e já acorda mais cansada no outro dia e acaba meio que ficando dependente do uso de cafeína e tendo que subir dose. Mas concordo com todos esses que tu falou, e é depender da quantidade calórica, assim, quando é realmente assim, aqueles casos que tem muita caloria, eu prescrevo as enzimas digestivas nas refeições principais, que tem muito volume. Por quê? Porque não adianta a gente comer ali calorias se elas não estão sendo absorvidas e aproveitadas pelo organismo, né? Então as enzimas digestivas, nesses casos, onde realmente há um volume muito grande de comida, elas ajudam ali a quebrar os alimentos e a serem melhores absorvidas pelo intestino. E outra coisa, que só voltando naquele ponto dos vegetais, que é um outro erro bem comum que tu falou mesmo, quando a galera suja muito a dieta, a microbiota fica zoada e a gente sabe que o que absorve os nutrientes é uma microbiota saudável. Então as pessoas fazem uma alimentação muito ruim, estão lá comendo um monte de coisa, mas não estão tendo resultados. Esse é um dos fatores também. Então ela está comendo lá às vezes nutrientes, mas está com a dieta um pouco suja também. Então esses nutrientes delas não estão sendo bem absorvidos e não adianta tu comer se teu corpo não consegue aproveitar eles. Outro suplemento que falam bastante, que a gente esqueceu de falar, mas não é necessário, não é sempre necessário, que é o Whey Protein,
Porque as pessoas acabam entrando na academia, a primeira coisa que vai comprar é um whey protein como se isso fosse um milagre, né? Tu vai gerar a hipertrofia que tu tanto deseja. Tem cuidado só com a quantidade de proteína na dieta. Se a pessoa não tem noção, a mínima noção da quantidade de proteína que ela come na dieta, como é que é o fracionamento dela ao longo do dia, suplementar o whey protein é dinheiro jogado fora. Vou explicar o porquê. Guarda teu dinheirinho de um whey. Pega o teu dinheiro que tu ia gastar no whey, no segundo whey, e vai lá e paga o nutricionista. Ele vai conseguir ajustar a quantidade de proteína da tua dieta através da alimentação. Às vezes não rola, às vezes por ser muito mais prático utilizar o whey, vai lá, utiliza o whey, mas pega esse dinheirinho e vai lá, gasta com o nutricionista que tu vai economizar dinheiro, tá bem? E 2 pontos reflexivos, tá? Sobre a cafeína, acho que é importante também avaliar, obviamente que a gente faz isso, né? Mas para quem está ouvindo, avaliar o nível de ansiedade do paciente, né? É verdade. Porque fazer prescrição de cafeína, eu já fiz isso para paciente que eu não percebi, não relatou ser muito ansioso, isso pode dar grandes problemas, né? Como efeito rebote. E outra coisa que eu ia falar, peraí que agora eu me esqueci. Outro ponto sobre a Perdi ansiedade, meu enquanto tu raciocínio. lembra Posso aí. até complementar essa questão da cafeína, é saber a quantidade que tu vai utilizar também com essas pessoas. Uma pessoa que não está acostumada a tomar café e tu vai usar 5 miligramas, normalmente a suplementação de cafeína a gente utiliza de 3 a 6 miligramas por quilo ali entre 60 a 30 minutos antes do exercício, né? Se a pessoa não está acostumada a tomar café, vai utilizar 6 miligramas ali por quilo, cara, vai dar ruim. A pessoa vai estar com taquicardia, o treino dela vai ser horrível. Ela vai no meio do treino, ela vai querer ir embora. Então, se tu não está acostumado a tomar café, tu não tem um alto consumo ali de cafeína, nunca tomou cafeína na vida, começa aos poucos, começa com uma dose menor. Nossa, não sentiu efeito. Tá, como é que foi teu sono? Tá, teu sono foi bom e não sentiu tanto efeito. Aumenta a dose, não começa pela dose mais alta, vai dar literalmente ruim mesmo. E a tolerância, né? Porque a cafeína a gente vai aumentando o sítio de absorção dali no cérebro e cada vez a gente precisa de uma dosagem maior. Então, às vezes, a pessoa não consegue simplesmente... Cara, já peguei muitos casos assim, a pessoa não consegue treinar sem pré-treino. Tipo, ela realmente não tem energia, não tem disposição para fazer isso. Hoje uma paciente estava me relatando sobre a rotina dela que mudou e tá toda bagunçada. E aí, no final da consulta, ela disse assim, tu consegue me passar um pré-treino? E eu disse, não, acho que primeiro a gente vai mudar o teu comportamento, né? Primeiro a gente vai mudar o teu comportamento diante ao treino, para depois ver se é necessário. Porque tudo isso que vocês citaram, a gente está considerando que o paciente tem um bom nível de treinamento, uma boa adesão à dieta e constância. Passar essa suplementação ou até um pré-treino, né? Sem que o paciente realmente esteja com essa adesão, é dinheiro posto fora. Porque muitas vezes o que está faltando para ele é um ponto motivacional, né? Ou querer mesmo, querer treinar. E não achar que esses suplementos vão fazer o milagre, né? Da história toda. Passar pré-treino para o paciente lá conversar com o instrutor e ir embora, não. É só dinheiro jogado fora, não tem porquê. Só os pontos também que a gente está considerando que as pessoas estão fazendo acompanhamento nutricional, né? Então a gente não está indicando, por exemplo, suplemento para qualquer pessoa que não sabe comer. A gente está considerando todo o contexto onde a pessoa já come bem e já treina bem o suficiente para isso. Exato. E sobre pré-treino, né? Uma coisa também que a gente tem que ser técnicos, aí tem que partir da gente isso, é analisar o que são os pré-treinos hoje em dia, né? Se tu pegar os pré-treinos, o que eles têm mesmo? Eles têm um estimulante, que normalmente é cafeína, eles botam alguns chá de alguma coisa, mas normalmente é cafeína, que é o que faz o efeito ali, e aí tem 1 grama de betalanina. Cara, betalanina, dose normal, a gente usa aí de 4 a 6 gramas, tá? Aí tem 1,5 grama de creatina etiléster, que não adianta porra nenhuma, só deixa mais caro a coisa. Que o pessoal começa a ler e já enche o olho, Exatamente, né? começa a ler e já enche o olho. Aí ele tem mais uma outra coisinha, vasodilatador. Tem 2 gramas de arginina alfa-ketoglutarate. Cara, quando tu pega, tu vê que é tudo subdosado. A única coisa que não é subdosado normalmente é o estimulante, tá? Que é o mais barato. Que é o mais barato e ainda prejudica. Por que prejudica, na verdade? Porque quando o cara toma isso, ele pensa, eu tô tomando creatina e eu tô tomando betalanina. Mas isso é um pré-treino, ele toma nos dias de treino. Então ele não toma todos os dias. Além dele tomar uma dose ínfima, subdosado, ele não vai tomar todos os dias. Ou seja, para saturar isso aí no músculo dele, nunca. Entendeu? Então, na verdade, os pré-treinos do mercado são muito ruins. Pré-treinos bons tinha quando vinham de fora. Do Brasil tinha alguns bons. Era cheio de droga dentro. Por isso que era bom. Manejava sangue depois. Não. O olho ficava verde na hora. Tinha tudo. Aí tinha efedrina, ponto, claro. Até que essa parte dos suplementos de pré-treinos de fora, às vezes não tem a quantidade ali. Então, às vezes tu acaba... Não é obrigado a dizer, não. Sim, é fórmula patenteada.
Cara, eu esqueci o nome do pré-treino. Sei que é um vermelho com preto que ele... Tu vejo bastante gente utilizando, só que tu vai olhar ali nos ingredientes. Não. Hemorrhage. Não. Tem isso ainda? Claro. É mesmo? Original? Não. Tu acha que eu fiquei... tu quer a fonte? Aonde? Tu quer a fonte? Acredito que não é mesmo. Da Nutrex. Eu já vejo bastante gente utilizando ali, achando, nossa, maravilhoso. Aí o que tu acha, Nutri? Eu faço a menor ideia, não sei o que tá nos ingredientes ali. Como tu falou, é fórmula pra não diz, então geralmente tu não não sabe diz. como Mas é que eu vou opinar sobre algo que É a gente que não nem sabe. aqueles chás, que daqui a pouco começa a aquecer e aí vem de novo, né? O bombardeio Não, dos mas chás, a gente isso vê e aí, aquilo. deu notícia esse tempo atrás, de chás, que na verdade estava cheio de droga emagrecedora antes. Aí né? que tá. Aí que aumenta a pressão. Lá dá- fora, a Total. legislação não é tão rígida assim para quem quer criar um produto e colocar no mercado. O problema é se der merda. Se der merda lá, quem lançou se ferra bastante. Mas é muito menos rígido do que a Anvisa, por exemplo, aqui no Brasil. E lá, realmente, eles não precisam colocar as quantidades. Então, tem lá o extrato da efedrina, da ioimbina, mas não diz quanto tem do princípio ativo. Então, cara, isso é perigoso. E outra, eles têm uma margem muito maior para usar, né? Ah, sim. Eu ganhei um que era para ser pré-treino, mas na verdade era um termogênico, era no metrô dos Estados Unidos, um amigão meu que mora lá. Eu fui ver ioimbina, Ioimbistract. Eu fui ver quanto é que era. 56 miligramas de ioimbina Meu por dose. Deus. 56. Mas irmão. aí é do extrato, né? Mas mesmo assim, cara, é bastante. 56 miligramas na dose. ali. Se eu não me engano, a dosagem que a gente faz para ioimbina é cerca de 8% do extrato. 8% do De 8 a extrato. 10% do extrato, assim, para fazer o cálculo. Sim, para fazer o cálculo. É. Mas tipo, eles podem usar coisas lá. Aí o oxalite. O que tinha no oxalite? Uma coisa chamada 1.3 DMA. Ninguém sabia o que era. Pode. Exatamente, de metiolamina. Cara, era um tiro. Era um tiro. O negócio é doping. A Olimpíada é o troço é doping, entendeu? Então, cara, tem isso aí. Aí os que funcionavam, era isso. Só que aumentava muito o risco de lesão, né? Porque a sensação de fadiga vai pro espaço. Tu perde a sensação de fadiga, tu só vai, fica estimulado aquilo, tu não sente o teu cansaço. Então, a chance de tu machucar fazendo isso, e a chance até de tu quebrar uma periodização, até a periodização de cardio e tudo, porque tu não cansa. Então, tu faz muito mais do que E tu deveria. novamente a dependência, né? Então, cara, é uma coisa tu treinar com um pré-treino desse, que tem um monte de substância ali, que realmente o cara treina ali, toma uma vez e já sente uma baita diferença. Aí tu vai lá no outro dia e fala, no meu treino não foi a mesma coisa, cara, sabe? Então, tipo, tu fica meio dependente de tomar sempre o negócio, porque tu quer sempre treinar bem. Cara, um exemplo prático. Esses dias eu ganhei um pré-treino ali, fui utilizar, não sabia a quantidade. Acho que é a quarta vez que eu ouço essa história. Fui utilizar, Adoro a história dele. fui treinar um treino de peito normal ali. Obviamente eu estava com taquicardia, eu tenho uma sensibilidade muito boa à cafeína, por isso que eu falo, sempre utiliza ali uma dosagem menor. E simplesmente eu achei que eu ia lesionar no treino de peito, porque eu tava sentindo muito forte, tava me sentindo ali na adrenalina, tava rolando ali o treino. E aí eu falei, cara, vou embora daqui antes que eu faça alguma merda. Literalmente. Deu uma foto no grupo, olhou regalado assim, tô mal. Eu, Falei, cara, acho que eu vou embora antes que eu me lesione. Imagina, tu rompe o tendão ali do ombro, algo parecido, que é muito fácil de romper num treino desse, que tu coloca bastante carga, e aí tu fica 6 meses sem treinar por uma bobagem ali, um dia que tu tava muito animado pro... Só fazendo um adendo, né? Depois a gente volta para esse tema. Essa é uma das principais causas de lesões que a gente tem na musculação. É por isso, usuários de esteroides anabolizantes que tomam assim, cara, em 3, 4 semanas a força do cara meio que duplica, assim, sabe? Então ele quer tentar acompanhar isso e o músculo não acompanha. É o tecido mole, não consegue acompanhar a força do músculo. É onde causa lesão, assim, porque a musculação por si só é extremamente segura, né? Sim. É importante a gente deixar claro, é um dos esportes mais seguros que a gente tem, porque a gente controla todas as variáveis ali. Mas quando acontece um negócio desse aí que diminui a percepção de esforço, ou o cara fica muito mais forte do nada, é complicado. Bom, e pensando em distribuição, tá? De macronutrientes. A gente já falou sobre a distribuição de cálculo, a distribuição dos alimentos, né, que a gente deveria ter. E pensando nessa distribuição, tem gente que pensa que comendo todas aquelas calorias, né, numa única refeição, vai conseguir, muitas vezes, ter a absorção daquela proteína, daquele carboidrato, daquela gordura, enfim. Como que vocês normalmente direcionam esse fracionamento em questão de números, né? Questão de proteína, carboidrato, por quilo de peso, nesta fase, né, que a gente ainda está falando de booking. Tá, quando a gente pensa em hipertrofia, então, vamos falar de natural, tá? Não vamos falar de hormonizado, então. Quando a gente pensa em A gente pessoas... faz outro podcast só de hormonizado. A gente fala de faz hormonizado aí. Quando a gente pensa em grama por quilo de proteína, fica mais ou menos na faixa de 1,6 a 2,2 gramas quilo. Isso quer dizer que se a pessoa consumir 1 grama quilo, ela não vai hipertrofiar? Não, ela vai hipertrofiar, porque vai ter a síntese proteica ali, estimulada, né? Mas quando a gente pensa em otimizar ganho de massa muscular, a gente pensa mais ou menos nessa faixa. Então, algumas pessoas vão ter melhores resultados comendo 2,2 gramas quilo, mas outras pessoas vão ter resultados iguais consumindo 1,6. É uma faixa, né? Então, vamos falar na média, então. 2 gramas quilo de proteína por peso corporal. Quando a gente pensa em proteína, esse principal macronutriente que a gente
tem que cuidar ali o fracionamento ao longo do dia, porque a gente tem um certo limite que pode aproveitar essa proteína para gerar ali a síntese de massa muscular, né? Então, o que costumo fazer com meus pacientes, claro, isso depende da rotina, então se o cara não pode comer 4 vezes por dia, não tem que fazer. Mas geralmente eu costumo fracionar em pelo menos 4 refeições por dia, tentando manter mais ou menos uma equivalência. O que eu quero dizer? Não adianta eu botar 100 gramas de proteína na primeira refeição e colocar 10 na outra. Não, eu tento fracionar mais ou menos igual ali na medida do possível. Cara, não tem problema o cara comer, por exemplo, 30 em uma e 15 na outra, mas eu tento manter mais ou menos ali para tentar manter sempre a síntese proteica otimizada. Isso quer dizer que ele não vai absorver excesso de proteína? Não, ele absorve tudo. Mas o quanto o corpo consegue aproveitar tem uma certa limitação ali. Não, só ia acrescentar isso na questão da proteína mesmo. Não quer dizer que tu não vai absorver ali a proteína ingerida ali, fazendo 2 refeições ali ao longo do dia. Só que tu não vai utilizar toda aquela proteína para gerar essa síntese proteica. Por isso que é interessante fracionar ao longo do dia, para que todo dia, como a gente já sabe que o treino ali, o estímulo demora de 48, agora já tem alguns estudos até 52 horas, é interessante que todo esse tempo que tu tá gerando o estímulo ali, que foi gerado no treino, tu sempre coloque substrato energético através da proteína para otimizar essa hipertrofia, essa recuperação muscular. Então é bem interessante que sempre fracione a proteína ao longo do dia. Isso acontece porque a gente não consegue armazenar a proteína de forma eficiente, né? Então o que acontece quando a gente tem um excesso ali de proteína, a gente absorve ela, mas a gente usa principalmente para gerar energia. A gente até consegue armazenar a proteína como gordura corporal, mas é uma via bem difícil. Então isso aconteceria se a gente comesse somente proteína e tivesse superávit calórico. Então é bem difícil mesmo. Mas é mais ou menos isso, a gente não consegue absorver, né? Então, ela é utilizada para gerar energia e, que nem eu falei antes, a forma que ela gera energia é menos eficiente que o carboidrato gera, por exemplo. Tem uma revisão ótima do Aragon com o Stuart Phillips, que vocês conhecem bem, que são os caras que mais pesquisam aí sobre proteínas na área e tal. E para a hipertrofia, a conclusão que eles chegam é isso aí mesmo que eu estava falando, de 3 a 4 refeições ao dia, pelo menos, e eles aconselham também ingestão de uma proteína de lenta absorção antes de dormir. É um dos conselhos que eles dão na conclusão que eles chegam. Tá? Sobre aproveitamento de proteína, o que a gente tem também de base científica? Que absorver, como tu bem falou, tu vai absorver tudo, tá? Só que mais ou menos 50% do que tu ingere de proteína, por exemplo, se tu ingerir 20 gramas aí de proteína, o estudo é feito com proteína até de whey protein, a proteína do leite, tá? Metade disso, ou seja, 10 gramas, vai ficar entre intestino e fígado. Fica ali. 40% vai para o ciclo da ureia, formação de neurotransmissores e vai virar energia, parte vai virar energia. 10%, na verdade é 11%. Dos 20 gramas, 2,2 vão ser para síntese proteica, ou seja, para aumento de proteína muscular. Então, esse é um dos grandes erros da galera mesmo, achar que mais proteína vai fazer isso. E, na verdade, quando tem uma dieta de bulking, normalmente tem uma oferta boa de carboidratos, o principal é o turnover proteico ser positivo. Ou seja, tu está toda hora quebrando e sintetizando proteína. O teu turnover tem que ser positivo. No final das contas dessa semana toda, tu tem que ter sintetizado mais do que quebrado. E o carboidrato, na verdade, ele faz o efeito poupador de aminoácidos, ou seja, ele diminui a quebra. Então, a gente querer aumentar a proteína nessa fase não é tão interessante por isso. E aí tu me falou é muito difícil da proteína virar gordura. E uma das grandes coisas disso é também porque o ETA, né, que pouca gente leva em consideração, mas o efeito térmico do alimento. Enquanto carboidratos aí, ETA, para quem não está acostumado aí com a sigla, o efeito térmico do alimento diz respeito ao quanto que teu corpo vai gastar, digamos assim, para tu metabolizar aquele macronutriente. Carboidratos vai girar coisa entre 4% e 6%. Proteína, dependendo, gira até 25%. Ou seja, tu tem um gasto grande para tu metabolizar aquilo. Isso é interessante a gente falar. Às vezes, em algumas dietas, a gente bota tanto com relação à ETA quanto com relação à biodisponibilidade de alguns nutrientes, às vezes as castanhas mesmo, 600 calorias em 100 gramas. Não, mas tu não absorve tudo isso, calma, entendeu? Então, por isso que às vezes a pessoa que faz dieta por aplicativo, fazer dieta aqui no aplicativo eu mesmo monto minha dieta, tô vendo aqui na internet quanto é que é. É cagada, eles não sabem quanto é que vai ser aproveitado daquilo, eles não entendem o que é ETA, eles não entendem muitas coisas. Cara, então, perfeito. E é legal tu falar isso porque a gente costuma sempre falar na nutrição, né? Eu ouvi muita gente falando que uma caloria é uma caloria, mas não é bem assim quando a gente olha a fundo, né? Então, tu comer 100 calorias de carboidrato, 100 calorias de gordura, 100 calorias de proteína, vai ter um desfecho totalmente diferente no corpo, inclusive Perfeito. quando a gente pensa em gasto do metabolismo ali, né? E é legal tu falar isso da insulina de novo, porque realmente, quando a gente tem a insulina mais baixa, então a gente pega uma dieta baixa de carboidratos, um pouco mais baixa ali em calorias, a gente tem um maior turnover proteico negativo, né? Porque a gente está oxidando
proteína, principalmente muscular, para gerar energia. E é exatamente isso que tu falou. E é legal, é o ponto que tu falou, cara, da proteína ali gerar outros compostos, porque a galera associa muito com proteína somente com massa muscular, né? Mas, cara, a insulina é uma proteína, né? Então a gente tem lá vários hormônios que são hormônios proteicos, inclusive a produção de neurotransmissor também depende muito da proteína. E realmente a gente não consegue armazenar e todos esses hormônios precisam de renovação. Por isso que a proteína aí é um macronutriente essencial que a gente tem na alimentação. Até falando sobre a questão dos carboidratos, né? Como a gente estava falando, caloria, claro, a gente conta uma caloria como uma caloria, só que não é bem assim. Então, tu colocar ali 20 gramas de carboidrato através de uma banana, por exemplo, é completamente diferente de colocar 20 gramas de doce de leite. São coisas completamente diferentes. Que então, é a modinha. Que é a modinha simplesmente bater os macros, bater as calorias e achar que tu vai ter um resultado igual. Obviamente, se a pessoa não faz absolutamente nada e ela começa a se alimentar um pouco melhor, começa mais ou menos contabilizar ali as calorias, o macro, para uma pessoa que não faz nada, vai dar resultado. Mas ela poderia otimizar muito mais se ela, obviamente, fizesse uma dieta um pouco mais inteligente, né? E acho que é importante também, só para a gente terminar esse ponto do assunto, ressaltar que se a gente pega um paciente que vai entrar num processo de booking e que já tem resistência à insulina, ainda mais a gente tem que cuidar da qualidade do alimento que a gente vai estar prescrevendo, né, e acompanhando o exame laboratorial. Porque fazer esse tipo de estratégia sozinho, sem prestar atenção na qualidade e nessa distribuição, né, nessa combinação também de macronutrientes, pode piorar ainda, né, a tua situação hormonal. Por isso que é tão importante um acompanhamento de um nutricionista nesses casos e muitas vezes de um médico concomitante, dependendo da situação. Inclusive, uma boa forma de ajudar no tratamento da resistência à insulina é fazer o exercício, fazer musculação, né? Porque ele ativa ali os transportadores mesmo sem necessidade da insulina. Então, o exercício físico, dependendo da intensidade, ele expressa até 20 vezes mais assim os receptores de glicose que a gente tem ali no músculo e no tecido adiposo. Uma outra opção é o cardio, né? Que às vezes as pessoas acabam só fazendo treino resistido ali, não gerando um estímulo tão alto assim para a quantidade de comida que ela acaba comendo. Então o cardio não é só no processo de emagrecimento. Sim. No processo metabólico. De ganho, ajuda bastante também, obviamente, para a pessoa não engordar. Então é bem interessante, independente do objetivo, cara. Cardio é um complemento e é muito interessante. Essencial. Bom, agora pensando numa outra estratégia, tá? Quando que a gente sabe a hora certa de fazer essa troca de estratégia? Quanto tempo a gente usa essa estratégia que a gente está falando, né, até o momento de hipertrofia, né, de booking? Quando que a gente sabe que é o momento certo para fazer essa troca de cálculo dietético com o paciente? Tá, então, eu não costumo ter um tempo definido antes. Então, por exemplo, se o cara chega até mim, eu não vou falar assim para ele, a gente vai fazer 6, 8 semanas de superávit e depois vamos diminuir. Não, eu costumo ir vendo conforme vai progredindo. E eu vou avaliando principalmente por fotos, etc. Então, se eu vejo que o cara está começando a embaçar, que a gente chama, né, ou sumir ali a marcação abdominal, eu começo já um processo de ou melhorar a sensibilidade à insulina dele, ou já fazer um déficit calórico. Mas eu costumo oscilar, não sei de vocês na prática, mas eu não mantenho um superávit assim fixo, sabe? Então eu faço algumas semanas de superávit, depois eu desço um pouquinho até a fase de manutenção, vou modulando com cardio, etc. Mas eu não tenho um tempo fixo assim para deixar o cara em superávit. Eu vou avaliando como é que está a composição corporal dele. A adesão. Como é que está o ganho de massa muscular, o ganho de gordura, mais ou menos isso. E é extremamente relativo, né? Porque às vezes as pessoas querem começar um ganho de massa muscular ali, só que ela não perdeu toda a gordura que ela deseja perder. Então, às vezes a gente está no processo de emagrecimento e ela, eu quero perder mais um pouco de gordura, mas ela quer ganhar massa muscular. E aí mas não tem como a gente aumentar as calorias e tu perder gordura. Isso é física básica. Simplesmente, se tu diminui as calorias, tu acaba utilizando a gordura como energia. Como tu quer aumentar mais as calorias, fazer um superávit calórico, só que tu quer perder gordura ainda. Então, às vezes, pode ser um tiro no pé. Tem que ver como a pessoa está se sentindo, se olhando no espelho, ela está achando que tá legal. Essa quantidade de gordura que tu tá olhando no espelho não é uma coisa que está te incomodando, é pouca gordura, beleza. Acho que aí pode ser interessante a gente aumentar. Porque, às vezes, se a gente pega uma pessoa que tem um percentual de gordura relativamente alto, mas tem uma pouca massa muscular, quando a gente faz um processo aí, ela ganha massa muscular, né? Percentualmente, a gordura dela diminui, porque o cara está ganhando mais massa muscular. Então, às vezes, até mesmo preenchendo um pouquinho de espaço ali entre a pele e o músculo, acaba dando um efeito estético um pouco melhor, por mais que ela não tenha perdido a gordura em si de fato, né? Mas, realmente, cara, eu por exemplo, não costumo, assim, botar superávit calórico para pessoas que têm um percentual de gordura alto. Eu não acho interessante, até porque, que nem a Andressa falou antes, a pessoa já tem ali um quadro de resistência à insulina. Eu prefiro emagrecer ela um pouco, melhorar essa sensibilidade à insulina, para depois botar em superávit.
Até porque pessoas mais iniciantes, assim, ou que têm um alto percentual de gordura, a gente não precisa subir muitas calorias para que elas ganhem massa muscular, né? Então a gente consegue deixar em superávit ali e fazer, quem sabe, ela perder um pouco de gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Um ponto importante, não existe valor. Não existe quantidade de milímetros de dobra ali, não existe circunferência, não existe valor. É muito mais no feeling ali, realmente conseguir observar na estética do paciente. Obviamente, através de exames, a gente consegue ter uma noção também dessa questão de sensibilidade de insulina, mas não existe número, quanto percentual de gordura a gente tem que aumentar as calorias, quanto de percentual de gordura a gente tem que diminuir. Não existe regra para isso. Se existe regra, tá vendo coisa errada. Quando a gente pensa em população comum, assim, realmente não tem por que ficar preso a números, assim. Quando a gente pensa em atleta, etc., até pode ser interessante, mas a população geralzona mesmo que a gente pega, assim, realmente prefiro basear por fotos, assim, etc. Eu gosto bastante de trabalhar com atleta, ou quem tem uma rotina muito parecida com Aí já atleta. muda Muda um pouquinho. Eu uso aí em homens, mais ou menos ali, até 12, 14% de gordura, eu ainda consigo manter um bulking. Passou disso, acabou o bulking, entendeu? Posso deixar ele em ISO para ver se ele vai sensibilizar, daqui a pouco aumentar o volume de treino dele para sensibilizar, sem eu baixar as calorias, mas passou disso, eu costumo regredir. Tá? Chegou aqui, cara, 14% de gordura, começou a perder um pouco a forma ali, começa a não ver os músculos mais tão detalhados como estava, tá na hora de dar uma parada, entendeu? Como falou ali, o feeling é fundamental. Uma das coisas que ensina muito a gente, e eu tive sorte de estar no meio desde novo, é o próprio fisiculturismo, né? O fisiculturismo, cara, tu aprende muita coisa errada, mas tu aprende muita coisa útil também. A ter esse olho clínico pro cara ver, aqui deu. Mas basicamente aí, dobras cutâneas também ali, dobras centrais acima de 12, 13 para homens, cara, tá começando a ficar ruim, entendeu? De repente é hora de cessar o bulking, deixar ele numa ISO ou virar pro cutting. E aí, como é que a gente faz isso? Normalmente, em atletas, a gente tem um dia D. O que é o dia D? O dia que o cara vai competir. O cara vai competir no dia 10 de dezembro. Eu sei que nesse dia ele tem que estar bom. Aí tu tem que conhecer o histórico dele. Ele é um cara que ele responde rápido? Ele responde rápido. Cara, de 8 a 10 semanas, 12 semanas, tu vai fazer o cutting dele, se o bulk foi bem feito, e ele vai secar. Então eu começo ali 2, 3 meses antes, ou seja, eu começo ali em outubro, setembro, a fazer o cutting dele. Entendeu? Eu viro a fase ali. Porque eu sei que esse cara vai estar bem lá. Se o cara não sabe qual a resposta dele, ou tu não tem bem certeza, 16 semanas a gente usa para um cutting de alguém que quer. E o dia D que eu falo para atleta, não precisa ser um atleta especificamente de fisiculturismo. Pode ser a Dessa me dizendo que ela tem um casamento no dia 10 de dezembro e ela quer estar muito bem no casamento. Ela vai para a praia e ela quer ficar de biquíni e parar a praia. Então a gente vai dar um jeito nisso. Então eu tenho que conhecer o histórico dela. Se eu tiver trabalhado com ela antes é muito mais fácil, óbvio, senão eu tenho que pedir os relatos. Tá, e como é que foi? Teve muita dificuldade para secar? Não teve. Então, olha, eu acho que está na hora de a gente cessar o booking aqui, porque faltam 16 semanas, entendeu? Não sei qual vai ser a tua resposta. Então, é melhor cessar o booking aqui e vamos indo progredindo devagarzinho. Eu acabo trabalhando assim. Isso que tu falou é muito legal, porque eu pego muitos casos assim, eu acho que tu pega também de noivas, etc. E muito. Aí muda totalmente, tá? Aí a gente tem uma data X lá e a gente faz processo, aí, quando vem até faz uma restrição mais severa de carboidrato, voltando alguns dias, etc. Aí pra mim muda, tá? Mas se a pessoa lá não tem uma data específica, ou fala assim, cara, quero transformar meu corpo aí, dá teu jeito, aí eu faço um processo mais lento, vou acompanhando. Mas quando tem um dia específico, assim, pra alguma coisa, aí o processo muda mesmo. Aí eu faço uma mini preparação, assim, pra Exatamente. pessoa. Hidratação, eu dou alguns conselhos ali, etc. Aí eu gosto de trabalhar assim, eu prefiro. E tem alguns que adoram, né? Quando tu explica daí o processo todo. Exato. Cara, e aumenta muito a adesão. Então, por exemplo, é muito louco isso. Muito. Tu pega uma noiva, por exemplo, cara, ela vai seguir tudo que tu falar. É muito legal. É muito bom trabalhar com noiva. É porque muito tem um bom. foco, né, gente? É porque tem exato. um propósito. Algo bem definido. A É adesão isso- melhora muito, cara. É muito isso legal. que eu digo. Quando a gente tem, e eu trabalho a parte que é oposta a isso, né? Muito mais no consultório, que é quando as pessoas não têm um propósito. As pessoas querem perder peso, mas por que querem perder peso? E aí eu sempre tento fazer isso. Tá, mas peraí. Fecha os olhos e imagina cadê o teu objetivo de volta, cadê o teu propósito? Porque se tu não souber onde tu quer chegar, a tua frase for só quero perder peso, não vai seguir. Porque aí tu vai te vender por muito pouco, entende? Porque tu não tem um objetivo central. Agora, quando pega competição, ou quando pega noiva, ou quando pega alguém que tem alguma data muito específica, ou tem um comportamento, né, muito também direcionado, é muito mais fácil. E é legal que a gente vê na prática que realmente, né, cara, quando a pessoa segue, ela tem resultado, assim, é muito mais rápido. Então, a gente pega, por exemplo, casos que nem o teu, assim, que as pessoas acabam furando muito por não ter um objetivo muito claro. O processo acaba demorando muito mais do que deveria demorar, né? Então, eu aposto, deve ter pacientes que tá contigo aí há 8, 9, 10 meses, anos, quando vê. 4 anos. Então. 5 anos. E aí, se a pessoa outro... Se ela consegue seguir 2 semanas, ela já vê o resultado. É outra mudasse proposta. um pouco a chave, assim, sabe? Em 3, 4 meses, teria uma transformação que ela teve em 4 anos, né?
O difícil às vezes é virar essa chave, né? Porque são propostas E, cara, não adianta. A gente diferentes. pode fazer o melhor trabalho do mundo. Se a pessoa não enxerga não ali adianta. o porquê dela, ela não faz, cara. Não faz. Exato, mas é lindo quando ela enxerga, né? Porra, Porque daí, e aí quando ela faz, aí tu fala, viu, tu estava comigo há 6 meses, agora nos últimos 2 tu resolveu dar o gás. exatamente. Pra tu ver como os outros 4, tu não tava Ela fazendo o que enrolação tinha que tudo. Não fazer, tava entendeu? comigo. Tu não tava fazendo o que tinha que fazer, tu tava ali, cara. Isso aí é interessante, eu gosto muito de trabalhar assim, e eu vou mostrando, tu falou até por fator de adesão, eu vou mostrando, vou dizendo aqui, ó, quando faltar ali 14 dias, quando faltar 7 dias, eu vou fazer uma peak week, eu mostro o que é uma peak week, que é a semana final de preparação de um atleta, como tu falou, eu vou fazer uma hiperidratação, eu vou te tirar a água depois, eu vou mexer um pouquinho em sódio, eu vou fazer algumas coisas, e tu vai chegar lá, tu vai estar seca, quer ver? E ela gosta, porque ela sabe que ela não pode errar para aquilo dar certo, entendeu? Motiva. E depois Então, ela pode acabar culpando a gente como profissional, né? A pessoa acaba sim. fazendo realmente. Então fala assim, cara, vamos ver se dá certo mesmo, sabe? Sim. Dá uma... Exato. E nessa época, nessa fase de cutting, quais são as maiores dificuldades que vocês percebem nos pacientes? De cutting, acho que a fase mais difícil do cut mesmo são as primeiras semanas para a pessoa. Por quê? Porque ela está comendo às vezes menos, né? Então ela está perdendo rendimento no treino e ela não E está vendo... aumenta o estresse muitas vezes, né? Exatamente. Aumenta o estresse. Desculpa te interromper. A questão do rendimento no treino são pessoas que realmente treinam bem. Sim, foi Não o é, que eu falei, uma, né? não é uma pessoa que acaba furando a dieta, ela, se for ver ao longo da semana, ela tem um déficit nem em 3.000 calorias e ela acha que piorou o rendimento do treino dela. Na realidade, não piorou. É muito mais mental do que realmente fisiológico. Foi o que eu falei aqui, né? A gente está considerando que a pessoa já treine e faz Sim, uma dieta sim. muito bem feita. Poucas pessoas acontece isso. Então, naquelas primeiras semanas ali que inicia o cutting, realmente no físico assim não é algo muito legal, porque ela perde um pouco do pump muscular e ainda está um pouco retida assim, então o início é mais difícil que a pessoa tá ali fazendo uma restrição, etc, e não está vendo muitos resultados. Uma coisa que eu acho bem difícil é a troca dos alimentos, como a gente já tinha conversado antes. A gente sabe que alguns alimentos podem ser mais interessantes por ter mais calorias por gramas. Quando a gente está no processo de cut, a gente tem que consumir menos calorias, é diferente de consumir menos volume de comida. Então, fazer essa troca de plano alimentar para a pessoa, ela começar a se acostumar com alimentos diferentes, às vezes pode ser um pouco difícil, porque ela já está tão acostumada ali a comer um macarrão, algo parecido, e do nada tu vai colocar uma batata para ela que dá para comer muito mais em relação ao volume. Às vezes é um pouco difícil de mudar esse hábito que ela tem, né? Eu digo que as primeiras semanas são as mais difíceis porque, por exemplo, na minha prática, eu não reduzo muitas calorias de uma vez. Então, eu não vou lá em superávit calórico e boto ela no outro dia para déficit, né? Vou fazendo uma redução gradual, chego na manutenção, faço a manutenção ali, fico umas semanas e vou reduzindo aos poucos. Por isso que eu acho que é mais difícil no início, assim. Concordo com tudo que eles disseram. E tentar também deixar essa fase de restrição atrativa, né? Porque se tu vai para a fase de restrição já contrariado, porque tu sabe que vai reduzir caloria e tu não tenta deixar ela atrativa, e tu é bom nisso, né? Em passar receita e em passar alguns direcionamentos ali da dieta que tu vai realmente ter vontade, eu acho que também isso se torna um pouco divertido, né? Em todo o contexto. E aí tu não fica tanto na pressão de que tu não vai ter tanto aquele consumo dos alimentos que tu estava acostumado a consumir. Bater na tecla de que a gente está tentando fazer uma restrição calórica, não uma restrição de volume de comida. Então, tem que consumir menos calorias, agora a gente está nesse processo de tentar consumir menos calorias. Tá, mas vamos tentar optar por algo que a gente pode comer mais. Tá, tu está comendo aquele X de comida, mas se a gente diminuir um pouquinho as calorias, tu pode comer um outro alimento e comer mais ainda. Então, fazer essa troca de ensinar a pessoa, agora vamos comer mais. Vamos comer mais, comendo menos calorias, porque se continuar comendo o mesmo tipo de alimento, pode ser um tiro no pé total. Não vai ter muita adesão assim. E em relação a jejum? Jejum intermitente, que a galera faz, às vezes, sem orientação nenhuma, né? Nessas duas fases, o quanto vocês acham que é prejudicial e não influencia? Posso começar? Jejum e anabolismo, tá? O que a gente sabe de jejum e anabolismo? Obviamente que ele não otimiza o processo, nem perto de estar. Até falando com um amigo meu, o Fast and Fitness, sabe quem é? O Alessandro, o Alê, lá do Rio. Ele é um cara que faz jejum há 10 anos, de quase todos os dias de 23 horas. Uma hora do dia ele pega e come, bate as calorias, bate os macros dele todo. Fast and Fitness é o Instagram dele, é bem legal de ver. Tá? E o Alê tá, pô, tu viu o shape dele agora, o Alê muito bem, cara, um shape lindo, tudo. Qual é a conclusão que a gente chega? Até eu entrei numa discussão no grupo e tal, ali com o pessoal sobre isso. Ele não otimiza. O jejum não vai otimizar, mas ele não impede que aconteça o processo de anabolismo. Não otimizar não quer dizer impedir, tá? Isso que você está falando é muito legal, velho. Porque quando a gente fala essas coisas assim, a galera acha que não vai ter resultados fazendo. Que nem eu falei da proteína ali um pouco mais baixa. Cara, Sim. tem resultado.
Mas talvez o físico dele fosse muito melhor se ele tivesse um fracionamento. Né? Acho que é isso que tu tá querendo dizer, né? Exatamente. E ele é adaptado a isso também. Total, isso é importante. total. Esse é o O genético treino- também, falar. E o treino dele deve ter um bom rendimento mesmo com esse tempo de jejum, que é o que não acontece muitas vezes E na prática, outra né? coisa, né? Que provavelmente ele não construiu o físico fazendo isso. Né? Não sei se foi o caso dele. Ele construiu fazendo isso? Então eu vou calar a boca. É muito mais difícil. Porque Não, tu exato. manter, depois tu chega, é mais fácil. Mas a questão é simples, eu posso falar agora como caso meu próprio, tá? Não, sim, então é um caso fora do corpo. Fazer dieta cetogênica vai ajudar a construir um físico? Não, não vai. É a melhor via? Não, não é nem de perto a melhor via para tu construir um físico. Nem para tu ter desempenho. Eu consegui um físico ok e consegui um desempenho em treinamento bom com dieta cetogênica. Quer dizer que se eu comesse carbo não ia ser melhor? A tendência é que se eu comesse carbo ia ser melhor. Estão querendo. Tu entende? Acho só que a gente não pode deixar a pessoa, não, faz jejum, não vai conseguir hipertrofia. Não, até vai. Se tu pegar por vias, tu vê que dá para hipertrofiar, sim. Não é o melhor jeito. Se eles me perguntaram também sobre cetogênico, isso eu digo, cara, eu ir para o Rio, ir daqui de Pelotas para o Rio de bicicleta dá? Dá. Não é o melhor jeito. Melhor eu pegar um avião e eu vou ir muito mais rápido, entendeu? Então, o jejum, na minha visão e no que eu leio, assim, ele não impede. Não ajuda, não vai ser um otimizador, mas ele não impede que tenha um anabolismo. E outra coisa, cara, que a gente tem que considerar, né, que é foda a gente da área da saúde e que se fazia sempre a gente falar isso, mas, cara, cada metabolismo é um, né, velho? Exato, A exato. gente deve ter umas aberrações genéticas aí que o corpo Total. trabalha de um jeito extremamente específico lá, que nunca foi estudado. Então, cara, não dá pra gente generalizar baseado em estudos, claro que é um ótimo norte, mas certo que tem casos e casos que a gente precisa... Individualidade, levar. eu acho. Tem, Isso é e muito até os importante. estudos relatam isso, né? Os fora da curva, que são os outliers dos o que a estudos. gente chama em curva em U, né? Então a gente tem um pouquinho aqui, um pouquinho Tem cara aqui que e a tá numa galera no ponta. meio. Exato, exato. Um ponto legal de falar do jejum é, né, não tá inibindo, né, o processo, como o Rodrigo falou, mas obviamente um jejum orientado. Não é um jejum que tu simplesmente para de comer e tu vai lá quando tem a janela alimentar aberta ali, o horário que tu vai comer, tu comer qualquer coisa. Então, às vezes, é o jejum burro. Literalmente é o jejum burro que tu olha ali na internet, acaba fazendo 48 horas, enfim, chega para quebrar aquele jejum, como se fosse fazer algo milagre, aquela refeição do quebra de jejum, come qualquer coisa. Como se fosse algo benéfico. Eu já escutei que tu tinha que comer ovo com bacon após terminar o jejum para aumentar a testosterona. Existe essa bobagem. Aquilo, né? O jejum mais burro, cara. importante do que o jejum é o que tu come na janela que tu tá se alimentando. Exato, porque quando tu faz o jejum, tu limita o tempo que tu vai comer e, obviamente, tu limita o tempo para comer nutrientes que teu corpo precisa. Então, não é simplesmente tu reduzir a janela ali alimentar, mas simplesmente tu tem que pensar, tá, eu preciso comer X quantidade de nutrientes e eu sei que alguns nutrientes, quando consumidos juntos, eles não são bem absorvidos. Tá, e como é que tu vai fazer para otimizar isso? Então, às vezes, não é bem interessante por causa disso, porque simplesmente tu deixa de ser um pouco mais saudável porque tu deixa de consumir nutrientes. Então, não é bem simples assim como as pessoas acham que eu vou fazer 48 horas de jejum e seja o que Deus quiser. No meu ponto de vista, o jejum ele pode atrapalhar na otimização do treino, porque muitas vezes a pessoa não está adaptada para isso. Tem gente que já tem um jantar ok e vai treinar em jejum já não consegue ter um bom rendimento, né? E se engana. Então, acho que isso é um ponto que pode ser prejudicial. E em pessoas que não sabem fazer o jejum, forçam fazer o jejum e depois, ao longo do dia, acaba tendo uma hiperfagia, né? Muito maior. E isso vai prejudicar toda a adesão ao planejamento. Então, acho que se a pessoa está adaptada ou realmente está disposta a fazer esse tipo de estratégia, para ela é interessante pelo contexto, enfim, pela rotina, ok, a gente consegue otimizar. Agora, se é só porque ela viu o vizinho, o amigo, né, ou está vendo na internet que é mais interessante, ela precisa ter muito cuidado e se conhecer o suficiente para saber o quanto vai ser benéfico para ela, né, esse tipo de estratégia, ou vai mais atrapalhar. Não, e também tem vários tipos de jejum, né? Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de uma forma meio genérica. Então, tem jejum de 8 horas, de 10 horas, 12 horas, 16 horas, 23 horas aí. Não, mas tô falando de mais prolongado mesmo, que às vezes a galera... exatamente. Aí depende do tipo, da hora, do tempo de jejum que a pessoa está fazendo, né? Posso fazer só um ponto só com relação ao emagrecimento? Não pode. Em relação ao emagrecimento, quando tu faz o jejum ali, como tu falou, às vezes a pessoa não acaba não se sentindo muito bem, porque ela não está acostumada a fazer, e acaba diminuindo muito o NEAT, que é o gasto energético ali que a gente tem para fazer as coisas do dia a dia, arrumar a casa, caminhar.
Então, se a pessoa não está se sentindo bem fazendo jejum, ela acaba diminuindo muito o gasto energético dela, o que é algo ruim para o emagrecimento. Então, não faz sentido tu acabar diminuindo ali teu gasto que tu tem para fazer as coisas ao longo do dia e chega na hora lá naquela refeição que tu tem a oportunidade, tu enfiar o pé na jaca. Tu diminuiu as calorias que tu ia gastar e ainda tu acabou exagerando nessas calorias que tu acabou consumindo. Eu acho que para hipertrofia é mais ou menos isso, né? Não é a melhor estratégia, mas também não é impossível de hipertrofiar. Sim. E é importante também a gente falar que jejum intermitente não é um tipo de dieta, né? É só uma maneira de se alimentar. Então, tem como fazer uma cetogênica, por exemplo, fazendo jejum intermitente ao mesmo tempo, ou fazer uma low carb enquanto faz jejum intermitente ao mesmo tempo. Não é uma intervenção dietética. E outro ponto que eu acho importante também, que a gente vê bastante no consultório, é a janela metabólica que hoje a gente sabe que tem após o exercício físico, que a gente não precisa sair da academia correndo para tomar whey, né? Como durante muito tempo se acreditou. Então, explicar para a galera que a gente tem um tempo para fazer a refeição, desde que seja uma refeição completa, né? E consiga otimizar essa refeição pós-treino, mas que todas as refeições do teu dia vão ser importantes para ter essa construção, né, de físico que a gente está conversando. É isso, a janela anabólica ali, ela é interessante que a gente pensava isso mesmo, acabou o treino, corre rápido e bota uma malto ou bota alguma dextrose, no máximo até uma hora, alguma coisa do gênero, e joga, exatamente, e joga um whey protein. Cara, isso faz pouco tempo que ainda falava. Faz pouco. Nem tão pouco tempo que tem gente que faz ainda. Acabei de fazer os detalhes. Ainda bem que tu falou, Rodrigo. Chegou 40 minutos de treino, coloquei um BCA pra dentro, né? Então, a gente tinha isso daí, a gente acabou... Nossa formação ainda tinha um pouco disso, a gente ouvindo sobre isso aí. O que a gente sabe hoje em dia? Que essa síntese proteica aumentada ela pode perdurar aí por 48 horas, 52 horas. Por isso que é interessante aquilo que tu falou da constância no treino, para esse estímulo perdurar e essa síntese proteica seguir aumentada constantemente, aquela função do turnover proteico. E carboidrato é essencial pós-treino? Não. Se o cara não vai fazer 2 sessões de treino no dia, essa ressíntese de glicogênio, que a pessoa usa carbo, teoricamente, para ressintetizar rápido o glicogênio, não vai fazer diferença. Ele não vai fazer 2 treinos no dia. Se ele vai fazer 2 sessões, até faz diferença. Recupera mais rápido. O que se pensava? Não, a insulina que a gente vai liberar tomando carboidrato ou comendo carboidrato rápido, imediato, pós-treino, vai ajudar, exatamente, aumentar a síntese proteica, porque vai liberar insulina, vai sinalizar mTOR e vai jogar mais aminoácido, que é a proteína, o whey protein no caso, para dentro do músculo. Hoje a gente sabe que não faz diferença alguma, que somente a proteína, por exemplo, somente um whey protein ou qualquer outra proteína que seja, já vai ter esse papel de sinalização de mTOR. Falar para a galera, Rodrigo, do whey e do pão, por exemplo, aí da da liberação de insulina, propriamente. Do estudo tem estudo, inclusive, comparando isso daí. Que aí vem aquele viés low carber clássico, né? De dizer que... que insulina engorda. O problema a pessoa engordou por causa da insulina e tal. Que o pão é o que engorda, o pão é um veneno e tal, porque libera insulina. Aí tu pergunta para ele, tá, e o que libera mais insulina? É o pão branco, normal, ou whey protein? Uhum. Ela vai ficar meio perdida e vai dizer, pão branco, e na verdade não. A gente tem estudo hoje mostrando que por sinalização em células beta-pancreáticas, as responsáveis por liberar insulina, o whey protein sinalizou mais rápido, inclusive, do que o pão branco. Teve uma sinalização maior com o whey protein do que o pão branco. Por quê? Porque é uma cadeia de aminoácidos que está ali, que é insulinotrópica, que a gente chama, principalmente pela presença da leucina. Então, é uma digestão bem rápida, sinalizou mais rápido que o pão branco. Tá aí, o whey protein no low carb, teoricamente, pode. Então, mas só para ilustrar isso daí. E, hoje em dia, a gente sabe, como falou da janela anabólica, que ela perdura por bastante tempo. Uma das coisas que eu acho interessante a gente falar, principalmente que está o Olavo aí na mesa, é sobre álcool. Né? é sobre álcool e os efeitos deletérios dele. Inclusive, né, Olavo? Inclusive. Da canequinha aí. Aqui é vodka, martelinho. Para ninguém ver. E os efeitos deletérios dele, só porque a gente passou por toda a função inclusive, ali. Inclusive, efeito deletério no couro cabeludo. Exatamente. Deixar pro final, mas tá, vamos lá. Os efeitos deletérios do álcool pensando no anabolismo, na síntese proteica que tu falou. A gente tem estudo com... Redução de testosterona em homem. Exatamente. 30%. Perda de performance, tudo isso. Prazo. O sono... Aumentem essa parte, guris, porque é importante, porque eu acho que muita gente não leva a sério, né? Muita gente não leva a sério, mas eu vou dar números aqui. É isso que eu ia falar para tu. Eu vou dar números aqui, vou trazer números que é mais fácil de elucidar. Até mais uma coisa que o Olavo tinha falado antes sobre o sono. Eu bebo um vinhozinho e me dá sono.
Dar sono e o sono ser reparador, ser profundo, são muito coisas diferente. distintas. A gente sabe que o álcool inibe a entrada na fase que o sono é o sono reparador mesmo. E sobre síntese proteica, que é o assunto agora, a gente tem um estudo bem legal, tá? Que eu posso até depois mandar, se quiser compartilhar com a galera, que são 3 grupos distintos, tá? Um grupo é só álcool, no pós-treino, só álcool. 1,5 gramas por quilo, tá? Só álcool. O outro grupo é álcool e carboidrato. E o outro grupo é só proteína, tá? O grupo que é só álcool inibiu a síntese proteica em 37%. Meu Deus. Para quem, aquilo que a gente falou antes, cara, para tu ganhar 1 quilo de massa muscular depois que tu é treinado, é uma guerra. É a terceira difícil. guerra mundial, exatamente. É muito difícil. Cara, tu inibir 37% isso, ferrou, entendeu? Só álcool e carboidrato atenuou um pouco, mas diminuiu em 24%. Que já é bastante. Que já é bastante. E só a proteína seria o padrão ouro ali, seria o que, entendeu? Seria a referência. Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque às vezes a gente se mata fazendo tudo, o personal faz uma periodização boa, tudo, e o cara vai e bebe. Além dele perder desempenho, que é um fator fundamental para essa evolução, esse cara vai inibir síntese proteica assim. E é legal tu falar isso quando às vezes a gente fala, pode beber álcool esporadicamente. Esporadicamente não é uma vez por semana, que nem a galera acha. É realmente esporadicamente, é uma vez no mês. E às vezes uma vez na semana é um volume tão alto, né? Que Exato. já... É dose dependente, é dose Não, dependente. e não é nem esse problema no dia que tu bebe, cara. Quem bebe assim e sai, por exemplo, cara, já desregula tudo. Então a pessoa geralmente bebe álcool quando? Ela não bebe álcool sexta-feira, 3 horas da tarde em casa. Ela bebe de madrugada, etc. Então, consequentemente, já dorme mal, acorda no outro dia com ressaca, enjoada, já não vai fazer as refeições como deveria. O treino, Não faz, de cara, não repente, faz, é. exatamente. Então é todo um contexto que envolve o álcool, que não é somente pelo álcool em si. Inclusive, ele é mais prejudicial ainda para homens, quando a gente olha perfil hormonal, etc. Porque esse estudo avaliou uma variável só, que é a síntese proteica. Mas quando a gente olha o perfil hormonal lá, eu não lembro quanto é que equivale uma dose de álcool, mas eu lembro que 2 a 3 doses de álcool já inibia, claro, a curto prazo, no outro dia, mais de 30% da produção de testosterona no homem. Exatamente. Então, que é o principal hormônio anabólico que a gente tem. Então, cara, vai somando fatores em volta do álcool aí, e tu tem realmente um motivo de tu estagnar os resultados, ganhar gordura e não progredir, né? Não tem o que fazer. Infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer para controlar os efeitos deletérios do álcool no corpo. Outro ponto importante falar é a questão da Te defende, água. Olavo? Te defende primeiro. Eu achei que ele ia se defender. Tá todo mundo só te esperando, cara. Por que eu vou defender sobre um assunto que não tem nada a ver com vocês? Tudo existe equilíbrio. Mas outro ponto que eu acho bem legal de falar, que a gente já conversou bastante, que o Rodrigo falou bastante da via mTOR, que é uma das vias mais importantes para síntese proteica, enfim, para hipertrofia, que é quando a gente está desidratado, existe uma inibição parcialmente dessa via que gera a síntese proteica. Então, às vezes, as pessoas acabam não dando tanta atenção à quantidade de água, que a gente utiliza ali normalmente 40 ml até 50 ml vezes seu peso por dia. Obviamente, não contabilizando ali a água que vai tomar no treino. Por que não contar a quantidade de água ali que vai utilizar no treino? Simples. Tu acaba gerando uma sudorese, acaba suando ali no treino. Então, o que a gente utiliza? Aquela água do treino somente para reidratar o que tu perdeu no treino. Então, cara, a água é uma coisa também muito legal de falar. Até pela quantidade, às vezes acaba aumentando muito a quantidade de sódio numa dieta de bulking ali e a pessoa acaba ficando muito retida. Tá, será porque é muita secreção de insulina ali por causa dos alimentos? Às vezes não, às vezes ela acaba fazendo muita refeição com sal, só que ela toma pouca quantidade de água. Inclusive, indo um pouco além, cara, nosso músculo lá é 20% proteínas, né? 70% líquidos e o resto ali, 80% líquidos e o resto é gordura. Então, cara, se tu não se hidrata, que é o mínimo possível, como é que tu quer ter uma boa recuperação muscular, um bom pump muscular, né? Desempenho, cara. E fazendo a junção dos dois, já que tu quer fugir do tema É, álcool, eu vou voltar. isso, até a Eu vou voltar pro interpretação tema álcool. que o álcool pode trazer, né? Exatamente, reações fisiológicas do álcool agudas. Tu começa a suar mais, tá? Então tu desidrata por isso, tu começa a mijar mais. Sim. Então isso é normal. E se tu beber bastante, tu vai vomitar. Tudo isso te desidrata, né? E a gente vai pensar em água, a gente tem que pensar em todas as reações fisiológicas do corpo que são mediadas por água. Toda translocação de meio extracelular para intracelular, transporte de aminoácido, transporte até para oxidação de gordura, quando a gente fala de lipólise, quando vai chegar na beta-oxidação, a gente depende de estar bem hidratado. Quando a gente vai falar de contração muscular e alongamento muscular, a gente depende de água. O que é cãibra, gente? Cãibra, 80% das cãibras são desidratação. E é legal tu falar isso, cara, da desidratação do álcool, porque as pessoas acordam mais seca do outro dia que bebe álcool e fala, cacete, sim. foi o álcool que, Sim, tanto me que deixou seco. E é a estratégia que a gente usa em fisiculturista. Exatamente. Tomar uma dosezinha. Isso aí mesmo. Mas é legal falar que depois que passa 2, 3 dias do álcool ali, tem um rebote bem grande na ação de insulina. Por isso que passa esses dias, a gente tem um rebote muito grande e fica ali extremamente retido
quando a gente bebe. Então, a curto prazo, realmente, essa desidratação vai deixar ali um aspecto mais definido, né? Vascularização, etc., mas dá um rebote depois que armazena Exatamente. muito mais sódio. Uma dica pra quem bebe esporadicamente. Aí, ó, chegamos onde a gente queria. Pronto. Uma E-book dica pra do quem bebe Botar esporadicamente energético zero. Né? é o seguinte, cara, aquela dor de cabeça que tu acorda no outro dia é literalmente desidratação. Então, às vezes, a consumir ali a quantidade de água é literalmente desidratação. Então, consome água que vai ajudar bastante. Claro, equilíbrio. E uma coisa que eu acho importante ressaltar, pra gente finalizar, é que nem quando a gente tá abrindo uma empresa, tá? A gente, no início, se rala pra conseguir fazer dar certo, né? Pra conseguir destrinchar o negócio. E na composição corporal é a mesma coisa. Depois que tu já tem a tua composição formada, tu pode, querendo ou não, ser um pouco mais flexível com algumas coisas, porque tu já fez o teu processo de construção. Então, se tu começar a regredir, tu vai observar, o problema é teu. Agora, nessa construção, não sei se vocês concordam comigo, tem que abrir mais mão de algumas coisas, tem que saber dizer mais não, tem que beber menos bebida alcoólica, tem que levar mais a sério o treino, tem que construir, porque senão tu vai estar sempre nesse desejo de definir, né, o que tu ainda nem conseguiu construir. E aí fica sempre aquela frustração que a gente vê bastante no consultório, né, porque se busca algo que ainda não se construiu, nem a base, nem o pilar, nem o início, né? Por isso que a gente tem que ter uma maior adesão e mais disciplina, principalmente quando a gente está no início do processo. Realmente, depois que a gente consegue construir uma quantidade mais considerável assim, de massa muscular, é mais fácil dar uma flexibilizada no plano. Não pelo músculo, assim, aumentar o gasto calórico, não, mas ele nos ajuda a lidar melhor com as calorias que a gente está ingerindo. Então, ele é um músculo metabolicamente caro, não por gastar muitas calorias, mas por ele ajudar ali em diversas funções. Então, a gente tem vários estudos associando mesmo ganho de massa muscular com diminuição para vários tipos de doenças crônicas, como resistência à insulina, obesidade, diabetes, né? Perfeito. Finaliza para nós aí, Rodrigo. Não, concordo com tudo que você está falando. Tu falou lá no início que foi legal mesmo. Pro corpo não é interessante massa muscular. O corpo ele quer acumular gordura. Gordura é um depósito de energia. Para ele é uma poupança, ali, é uma segurança que ele tem. A massa muscular, como tu bem falou, não é que ela vai gastar muito mais, mas ela faz o corpo passar trabalho, entendeu? Para manter ela ali. Bom falar a quantidade de gasto energético através de 1 kg de massa muscular, né? Que é somente 17 calorias, né? 13 calorias. Sabe o que é legal? Que, tudo bem, depois que a gente consolida essa massa muscular, o aumento do gasto calórico dela é baixo mesmo. Só que o processo para construir essa massa muscular demanda muita energia. Vai muito gasto energético. Então, por isso que a gente vê bodybuilders, por exemplo, consumindo 5, 6 mil calorias e os caras têm um percentual de gordura extremamente baixo mesmo com essa quantidade de comida. Tudo bem, tem o efeito ergogênico, etc., de esteroides, mas não só isso. É realmente porque os caras têm muita massa muscular e para construir mais massa muscular em cima de um cara desse, despende de muita energia, muita caloria para preservar e ganhar mais, né? Total, e até saindo do contexto de atletas, hormonizados ou não, cara, a gente, tu deve ter o quê? 80 e quantos quilos? Porra, eu tô pesando baixo. Quantos quilos tem? Então, 95 por aí. Tá, 95 quilos então. A frustração dele, pô. Tá. 95 quilos. Um cara com 95 quilos que nem tu, com massa muscular, tá? É um cara que tem uma massa muscular, é um cara treinado. 86 tem meu, cara. É um cara treinado. Se tu comer 3.000 calorias, provavelmente o teu peso vai cair. Um cara com 95 quilos e com gordura, da mesma idade que tu, fatores equilibrados, se ele comer 3.000 calorias, provavelmente ele engorde. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que analisar. O que a Dessa falou ali de... não é bem assim a coisa, cara, não é para todo mundo. Às vezes o paciente, ele quer aquilo, não, eu quero esse corpo aqui, o corpo volumizado. Cara, tu tá disposto mesmo, tava dizendo, a abrir mão de certas coisas para isso? Tu tá disposto a dormir cedo e fazer isso com constância? E mesmo tu fadigado na sexta-feira de noite, tu vai fazer teu treino para manter tua rotina? A maioria não tá disposto, ele não quer tanto assim a esse ponto, a gente vê entendeu? na prática isso, que os índices de obesidade sobem e a gente nunca teve tanta informação quanto a gente tem hoje em dia. Né? Então, acesso à informação que a galera tem. Então, cara, todo mundo sabe o que tem que fazer. O básico, pelo menos, todo mundo sabe. Sim. Mas não fácil porque, realmente, a gente não está falando que é algo fácil aqui. Está aí os índices mostrando, né? Exato. Cada vez mais obesidade. Não, e óbvio, a gente está falando não é nem de saúde nesse caso, a gente está falando mesmo de estética. Porque, às vezes, cara, o cara ele quer estar saudável. Ele não quer tanto aquilo, ele acha legal, ele vê ali, ele tem um impulso de querer aquilo, mas ele não quer tanto. Sabe que não é para ele também, a ponto de abrir mão. Às vezes não é para ele pelo mindset de não querer tanto aquilo, não precisar. O cara é um empresário, cara, ele não sabe. Ele não é isso que ele quer. Ele gostaria, mas ele não está disposto. Estética, mas não tá disposto. Isso, que é bem a tua parte daí, a parte que tu lida com eles de, vamos abrir mão disso para isso, a parte Hoje eu falei isso para uma paciente, ela melhorou muito já, episódios compulsivos, adesão à dieta, e só que ela não tá pesando os alimentos, ela tá
tá saindo muito fora. Eu disse, olha só, a gente tem 2 contextos, tá? Existe o se alimentar bem para ser mais saudável, e isso é ótimo, pensando em saúde, mas existe o se alimentar bem e fazer déficit calórico para o emagrecimento. Tu quer esse, mas tu tá fazendo esse. Então não adianta só tu te alimentar bem pensando em emagrecimento, porque não é o suficiente. Eu preciso que tu coma bem, que tu tenha direcionamento calórico, de quantidades alimentar, para gerar esse emagrecimento. Isso que tu falou, tu pode terminar, desculpa te interromper. Não, eu acho que isso é um ponto que as pessoas não entendem muitas vezes, que nem isso. Eu quero muito ter o abdômen definido, só que eu não estou disposta a parar de beber, a comer melhor, a treinar como eu tenho que treinar. Então eu não queria muito, né? O meu treino não é direcionado para isso, a minha dieta não tá tão limpa para isso. Então eu gostaria, mas eu tenho outras prioridades. Cara, perfeito, exatamente isso. Aquele alinhamento de expectativas, né? E eu sempre faço isso na primeira conversa que eu tenho. A pessoa bota lá no formulário que eu mando antes o objetivo, etc. E eu explico o que ela vai ter que fazer para chegar nesse objetivo. Eu sempre deixo claro isso no início, cara. Tu vai ter que fazer tal coisa. Está disposta? Não estou disposta. Tá, então talvez a tua expectativa não esteja condizente com o que está disposta a fazer. Né? Eu acho isso importante pra gente. Porque depois, cara, se a pessoa não tem resultados, quem ela culpa não é ela mesma. Ela culpa o profissional que está atendendo ela. Então eu acho mega importante pra gente sempre deixar claro de início para quem a gente está atendendo, né? O que ela tem que fazer. E se ela não está disposta, ela não vai chegar naquele objetivo que ela quer. Tem esse ponto aí, então, que a gente falou bem, que às vezes a pessoa não está disposta àquilo que ela quer, mas não o suficiente para abrir mão de algumas comodidades que ela tem. E tem outro ponto que tem que ser dito, por mais que não seja muito bonito falar isso, mas é verdade, cara. Às vezes ovelha não é para mato. Tem coisas que não adianta, cara. Tu pegar uma Brasília, como fala o teu médico que tu é fã, pegar uma Brasília e tu tunar ela vai ser, na melhor das hipóteses, uma Brasília tunada. Ela nunca vai ser uma Mercedes, tu entende? Sim. Tem gente, cara, que não é muito responsivo. Então o cara quer uma coisa e cabe a gente, e eu faço isso, e eu falo, cara, isso aí que tu quer, infelizmente, para tua estrutura, para teu... é linha de shape. Tem uma coisa chamada linha de shape. Se tu não tem uma linha de shape para aquilo, cara, tu vai ficar muito bem para ti, mas tu não vai ficar com o corpo do Duarte, entendeu? Inserção muscular, tudo, né, cara? Exatamente. Onde é o depósito de gordura desse cara? Muito isso de mulher, irmão. Não sei na tua prática também, quando a gente olha a linha de cintura. Claro. Cara, tu bate o olho assim e fala, infelizmente tu não vai chegar. Tu vai chegar no percentual de gordura baixo, mas aquela cintura, sabe? Total. Feminina, assim, cara, depende da largura do osso do quadril, tu não mexe naquilo. Isso, mexe. E tem algumas coisas, pensando em estética, que são a harmonia do corpo, entendeu? Harmonia. O cara tem percentual de gordura 14, o outro tem 12. O de 12, às vezes, onde é o depósito de gordura dele, cara, deixa muito mais feio o shape, não deixa coisa... distribuição, né? Exato, exatamente. E eu acho que também cabe a gente falar isso, a expectativa do cara, quando é uma coisa muito absurda, eu digo, cara, fazer o melhor possível, mas assim não vai chegar. Aí se a pessoa ficar chateado, fica triste, eu mando pra dessa. Ela resolve. Só para encerrar, esse ponto que tu falou, Rodrigo, é legal, da parte de gordura, porque a gente vê muito isso, principalmente em mulheres, cara. Em mulheres. Então, a mulher mais nova, por exemplo, ela armazena gordura em locais que deixam o traço, entre aspas, feminino. Sim. Mas pega essa mulher lá depois da menopausa, etc. Mudando. Ela armazena gordura, entre aspas, que nem homem, né? Então, muito mais gordura visceral, ela não tem mais tanta gordura no quadril. Então, a gente vê isso às vezes. Percentual de gordura igual, mas dependendo da fase da vida, muda completamente o formato do físico. E isso aí de percentual, onde é o depósito de gordura que tu falou, uma curiosidade, até que eu brinco com as meninas. Hoje eu atendi uma até que reclamou, essa gordura não sai do meu tríceps, da minha coxa, aqui. Eu falei para ela, agradece. E ela, por que eu agradeço? Né? E eu falei, porque fisiologicamente falando, esse é o motivo que a expectativa de vida de vocês mulheres é maior do que a nossa. Claro, não estou falando de comportamento, o homem não vai no médico, o homem não se cuida, é louco, mas fisiologicamente falando, o acúmulo de gordura sem coxa, não sem tríceps, não está na gordura visceral, foi aquilo que a gente falou no início, liberação de interleucinas pró-inflamatórias, toxinas pró-inflamatórias. Isso aí diminui a principal causa de morte existente, que é acidente cardiovascular. Mulheres têm menos acidente cardiovascular que homem. Um dos principais motivos é esse, depósito de gordura. E isso já responde outra questão também, né, que eu acho que muita mulher pensa, que é fazer lipoaspiração, que elas acham que vai ter algum desfecho de saúde positivo. Mas não, elas não estão tirando aquela gordura visceral que está entre os órgãos. Exatamente. E outro problema que acontece é o quê? Ela faz a lipo ali e reganha peso, para onde vai essa gordura? Para outro lugar que antes não geralmente iria. É entre os órgãos. Então, muda ali totalmente. Além de mudar o aspecto físico dela, porque, cara, fica feio. Eu já peguei clientes que fizeram lipo, assim, engordaram, chegaram até mim lá e mandam fotos. E fica estranho. Tá? Para tirar dobra em alguns casos é muito ruim, né? A pele fica... Total. E fica estranho, cara, quando reganha, porque fica disforme o corpo, literalmente disforme. E a gente vê um acúmulo de gordura visceral ali, né? Que é muito mais prejudicial. Bom, meninos, acabou o nosso tempo.
Então, vou agradecer vocês mais uma vez. Hoje rendeu, né? Entendeu? Hoje é o tema que vocês gostam, né? Então, Bebida alcoólica. Olavo suando ali, já imaginando o pós. já tá pensando no pós, Pensando no desce. vinhozinho. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vamos combinar, né? Quando o nosso excelentíssimo tiver em Pelotas de novo, pra gente Vamos bater mesmo. de novo um papo. Assim que tu voltar do Rio pela 20ª vez esse ano. Tá bom? O próximo vai ser do Rio, nada. É, não, fazendo. É mais fácil, vai ter o Rio no Rio. Tá lá. É mais fácil levar eles. Muito obrigada de coração. E até a próxima, então. Nutri, nós que te agradecemos pela oportunidade. Sempre bom estar contigo. Muito Obrigadão. obrigada. Quem quiser, quem tiver interesse em entrar como nosso parceiro, pode entrar em contato pelas nossas redes ou pelo número de telefone que tem aqui embaixo. Muito obrigada.